na gasolina, 30% na energia elétrica e 27% nas telecomunicações para os mineiros. Todos os percentuais vão ser reduzidos para 18%. A medida atende à lei federal da obrigatoriedade de redução pelos estados do ICMS dos combustíveis para até 18%, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Outros estados, como é o caso de São Paulo, Espírito Santo e Goiás, já estão em conformidade com essa legislação, mas várias unidades da federação entraram no STF contra a medida porque, segundo os governadores, ela quebra o pacto federativo e interfere de forma indevida na autonomia política, financeira, orçamentária e tributária dos estados. Na última terça-feira, o governador Romeu Zema elogiou a redução do ICMS, mas disse que a ação precisava ser analisada com cautela em função dos impactos orçamentários. Na última semana, o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, classificou como preocupante a medida e disse que Minas Gerais não tem condições de lidar com as perdas bilionárias que a redução do ICMS dos combustíveis vai gerar aos cofres públicos. Segundo Barbosa, com a publicação da medida, Minas vai perder anualmente cerca de 12 bilhões de reais. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina comum em Minas Gerais hoje é de R$ 7,51. A expectativa é de que, com a redução do ICMS, o valor fique abaixo dos R$ 7,00 aqui no estado. Milton. Muito obrigado, Luciano Moreira, falando ao vivo, então, de Belo Horizonte. E o governador Romeu Zema, assim como ele anunciou festivamente no Twitter a redução do ICMS, também anuncia quem vai ficar sem este dinheiro. Ou seja, quais as áreas do Estado que deixarão de ter suas contas pagas para assumir essa queda na arrecadação. 9h24. Por falar nisso, vamos à Sucupira? Vamos lá. As verbas estão sendo criteriosamente aplicadas. Tanto que já reservei uma grande verba para a igreja, será toda restaurada, né? Porque todo mundo sabe que durante toda a minha carreira política nunca entrou nesse bolso um tostão do povo. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. Pra frente, Sucupira! Há muito tempo que eu estou para ter com o senhor um colóquio concernentemente a um assunto de interesse mútuo, sabe? Eu vou direto para os finalmente. Olha, eu resolvi botar todos os meus recursos, todo o meu prestígio político em sua defesa. O senhor que me botou pra fora, o senhor que me abandonou. A gente sabe que o governo está pressionando, que o governo está utilizando os artifícios do orçamento secreto para tentar pressionar senadores, mas a nossa percepção, a nossa compreensão é de que efetivamente o processo do CPI será instaurado, sim. O coronel tem razão. O povo, a cidade, o município, está tudo em jogo agora. Tudo depende do inquérito que me será remetido. Nós convencionamos com o presidente Rodrigo Pacheco que a presidência do Senado fará essa análise e proferirá ainda até segunda-feira ao Colégio de Líderes a decisão da mesa do Senado sobre a instalação da CPI requisitada pela oposição, que no nosso entender é a CPI real e verdadeira, e das outras CPIs que estão sendo propostas, no nosso entender, da parte da base do governo para tumultuar a CPI verdadeira. E acreditamos que até terça-feira deverá ocorrer a leitura de todos os requerimentos e todas as comissões parlamentares de inquérito. O inquérito não pode pôr em risco tanta coisa mais importante. E é por isso que eu faço um apelo aos cidadãos aqui presentes, que estou certo não quererá passar a história como responsável por tudo que possa acontecer. Não, mas nem tudo depende de mim, coronel. Assim como, pelo menos em relação a duas CPIs, uma pertinência temática em relação a elas para se entender se deve haver o apensamento dos dois requerimentos ou não. Eu não estou afirmando nenhuma realidade em relação a isso,
Tudo isso vai ser examinado pela presidência, nós vamos ouvir a advocacia do Senado, a consultoria do Senado e tomar a melhor decisão, que eu acredito que deva ser no início da próxima semana. Isso são coisas de política. E por isso o povo tem que saber de tudo. Mas às vezes não convém. Eu acho complicado, porque está todo mundo pensando em eleição. Mas aí 3 meses tem essa eleição. Nós estamos chegando nos finalmente da eleição, mas eu tenho que dar um jeito de continuar a ser prefeito. Tenho que passar a perna nesses idiotas que saíram daqui. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Carlos Mesquita e Cláudio Antônio. Participaram do Jornal da CBN Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Renato Barcelos, Bruno Teixeira e Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia. Ótimo dia para você, Milton, para os nossos ouvintes. Semana que vem fico fora, mas volto em breve. Dia 11 tô aí, cuida de tudo direitinho. Ah, é? É uma semaninha. Então, meu amigo, você venha com a gente aí. Segunda-feira estamos aqui. Você que agora está mais bem informado e bem mais humorado depois de ouvir a Rádio Sucupira, aproveite a sua sexta-feira. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. 2 pessoas foram presas em uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas realizada na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. Há relatos de intensos tiroteios na região. Segundo a polícia, um suspeito foi baleado. O principal alvo da ação é um homem apontado como chefe do tráfico na Cidade de Deus. A Justiça expediu 6 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão e determinou o sequestro de imóveis no valor de R$3 milhões. A Caixa Econômica Federal tem 10 dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Trabalho sobre a conduta do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. O prazo também vale para o economista se manifestar sobre as denúncias feitas por funcionárias da empresa. A Caixa ainda terá de explicar sobre a suspeita de assédio do vice-presidente, Celso Leonardo Barbosa, contra funcionárias. Na live semanal das quintas à noite, o presidente Jair Bolsonaro ignorou o assunto. Termina hoje o prazo de inscrição para o 2º processo seletivo do SISU. O sistema é a principal porta de entrada em universidades públicas do país. Podem participar estudantes que fizeram o Enem no ano passado e não zeraram a prova de redação. Os interessados devem se inscrever no portal Acesso Único, no site do Governo Federal, até a meia-noite. Começou hoje o julgamento da campeã olímpica de basquete pelos Estados Unidos, Brittney Griner, acusada pela Rússia de contrabando de substância narcótica. A pena prevista para esse tipo de crime na Rússia é de 10 anos. A atleta de 31 anos está presa desde fevereiro, após autoridades encontrarem óleo de haxixe, um derivado da maconha, dentro da bagagem dela no aeroporto de Moscou. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Apresentação: Flávio Paradella. News Truck CBN Campinas. Olá, muito bom dia, são 9h33, começa agora o CBN Campinas desta sexta-feira, dia 1º de julho de 2022. E como toda sexta-feira, tendo essa rotina aqui na CBN Campinas, trazendo as informações direto do News Truck da CBN Campinas em algum local aqui de Campinas. Hoje estamos na Praça Rui Barbosa. Praça Rui Barbosa é a 13 de maio e a praça atrás da Catedral Metropolitana de Campinas. Calçadão da 13 de maio que começa a ter uma movimentação mais intensa neste começo de segundo semestre, dia 1º de julho, aqui em Campinas. E a gente vai trazer o que de mais importante acontece em Campinas e região. Obviamente esperando o seu contato, né? Mande o seu recado pelo WhatsApp da CBN Campinas, o 19-99186-9070. Você também pode entrar em contato com a gente. Estamos ao vivo, não só no 99,1 FM, no aplicativo da CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, como também pela nossa transmissão no YouTube. Lá você manda o recado pelo chat do YouTube. E faça o favor, né? Dá lá o seu like, clica no sininho, faça a sua inscrição no nosso canal, que ultrapassou aí 11 mil inscritos em Campinas. Vamos também com essa transmissão no Facebook da CBN Campinas, tudo ao vivo, com essa transmissão e trazendo o que de mais importante acontece aqui na nossa região. Mande recado por lá também. Vamos fazer o giro? Vamos trazer aqui os detalhes do jornalismo da CBN Campinas, começando pelo Felipe Pereira, que tem a informação de uma ação da polícia contra vereadores de Campinas à suspeita de rachadinha. A investigação sobre o possível esquema de rachadinha na Câmara de Vereadores de Campinas continua. Polícia Civil faz busca e apreensão em escritórios de 2 vereadores aqui da cidade. Enquanto isso, o Ministério Público arquivou o processo contra Nelson Osri. Em Americana, informação do Vladimir Catarino, vereador e família são feitos refém em assalto. Ladrões invadem casa de vereador de Americana, fazem a família refém e levam dinheiro, carro e objetos das vítimas. O político que chegou logo após também foi rendido. Agora o destaque é de Enzo Urgnani, um posto de saúde fechou por suspeita de intoxicação dos funcionários. Funcionários de uma unidade de saúde em Montemor que tiveram sintomas de intoxicação vão ser ouvidos pela Polícia Civil nesta sexta-feira. 6 trabalhadores beberam café na unidade e sentiram náuseas, mal-estar e fraqueza muscular. O Guilherme Pierangeli traz pra gente as novidades no aeroporto de Viracopos, que volta a ter expansão. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, apresenta nesta manhã áreas que foram ampliadas no terminal de passageiros. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos afirma que essa ampliação ocorre devido ao crescimento da movimentação de passageiros neste ano e a perspectiva de uma movimentação ainda maior no segundo semestre. E nada escapa dela, a inflação. Agora o exorbitante preço do leite. Celina Silveira. Em Campinas, a reportagem da CBN encontrou o litro do leite a R$ 7,10. A inflação também dificulta a compra de produtos derivados. O Aeroporto Internacional de... traz a informação de uma mulher que morreu atropelada em uma rodovia. Mulher de 48 anos morre após ser atropelada por veículo em rodovia de Piracicaba. O veículo causador do acidente ainda não foi localizado.
Já em Limeiro, Carlos Gomide traz detalhes da operação que prendeu 6 por suspeita de participação em quadrilha especializada em roubos de caminhonetes. Polícia Civil de Limeira prende em São Carlos 6 pessoas suspeitas de participarem de bandos que furtam e roubam caminhonetes de luxo no estado. Uma Hilux furtada ontem em Rio Claro foi localizada desmontada no local. Agora nossa conversa aqui no CBN Campinas é com Carlos Cabela e o destaque do esporte. E aí, Cabela, muito bom dia. Bom dia para você, Paradela. Bom dia a todos do CBN Campinas. Destaque para a Sul-Americana, onde o São Paulo venceu lá no Chile, a Universidade Católica, por 4-2. O Atlético Goianiense perdeu no Paraguai para o Olímpia por 2-0. Na Libertadores da América tivemos Fortaleza e Estudiantes 1-1. E na Copa do Brasil, o último jogo pelas oitavas de final, o América venceu o Botafogo por 3-0. Em Campinas, Guarani já viaja para enfrentar o CRB amanhã lá em Alagoas e a Ponte Preta nos últimos preparativos para receber o Tombense domingo no Moisés Lucarelli. Ok, tá aí a participação do Carlos Cabela, volta no placar CBN aqui dentro do CBN Campinas, na hashtag 5-11, Carlos Cabela. Esperamos que sim, né? Que se confirme essa hashtag 5-11. Então tá bom, muito obrigado, Cabela. Aqui às 4 da tarde vai estar aqui no News Truck da CBN Campinas, na 13 de maio, na Praça Rosa, atrás da Catedral Metropolitana de Campinas, com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estradas. Vamos lá, Thaís Azevedo, trazendo já as primeiras informações desta sexta-feira, a primeira sexta-feira. Júlio já começou bem, ele começa com sextou, Thaís. As rodovias estão bem também? Muito bom dia. Ótimo dia para você, Paradela. Tudo certo? Sextou por aqui, Paradela. E pelas rodovias está tudo bem também. Quem segue ali pela rodovia Dom Pedro encontra trânsito fluindo bem, sentido rodovia Anhanguera e sentido Jacareí, pela rodovia Professor Zeferino Vaz, pistas livres, sentido Campinas e sentido Paulínia. Agora, pelo anel viário Magalhães Teixeira, o motorista perde um pouco de tempo ali no Jardim Esmeraldina, sentido rodovia Miguel Melhado, por conta de obras no local. No sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Thaís Azevedo, aqui no CBN Campinas. Ajude seu cãozinho a se proteger contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra os parasitas por todo o mês. É um e pronto. E hoje o CBN Campinas aproveita, que está no centro da cidade e discute a revitalização da região. Muitos projetos são discutidos, mas a degradação segue transformando negativamente um dos principais pontos da cidade. Uma proposta é a transferência dos camelôs para um shopping popular no pátio ferroviário da Estação Cultura. No CBN Campinas de hoje, logo mais, aqui no News Truck, vamos receber o vereador Paulo Gaspar do Novo, que integra a Frente Parlamentar pela revitalização do centro. Fica com esse... São coisas que acontecem, imagino que aconteça muito. Mas vamos lá, vamos tendo essa participação aqui dos ouvintes no CBN Campinas, mandando seu recado pelo WhatsApp aqui. E eu agradeço muito o Enzo Uriani, que faz aqui esse abastecimento de mensagens que chegam pelas redes sociais. Quem mandou o recado é a Isabel Auxiliadora, um bom dia para vocês e um sextou. João Galbeiro também mandando seu recado também pelo WhatsApp, o 19-99186-9070. E o Cristiano, direto de Sumaré, também lembrando deste sextou no primeiro dia de julho. Agradecendo também, mandando os parabéns para Tadeu Badan. Badan fazendo aniversário hoje. Então, muita saúde, muita felicidade. Grande cara, grande amigo. E um 1º de julho muito especial para você neste seu aniversário. Agradecendo a participação dos ouvintes que mandam recados pelo WhatsApp, do Facebook, pelo YouTube da CBN Campinas. Lembrando que o CBN Campinas tem os trabalhos técnicos lá no estúdio Abel Pedroso de Valmir Bortoleto, as gravações de Marcelo Eloy. Já no News Truck da CBN Campinas, toda a performance de Naldo Araújo. No YouTube e Facebook, a operação é dele, Daniel França.
Participam do programa Enzo Urgnani, Felipe Pereira e toda a equipe da CBN Campinas. A chefia de redação é dele, que está em férias, mas segue acompanhando a CBN Campinas, André Berenguel. Deve estar no Caribe neste exato momento. A direção geral é de Daniela Pedroso e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. São 9h43. A gente faz aqui um rápido intervalo e já volta com o CBN Campinas, direto do News Truck da CBN Campinas, na 13 de maio, na Praça Rui Barbosa. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas. São 9h47. Voltamos então com este CBN Campinas, especial aqui na 13 de maio, mas óbvio, trazendo tudo o que acontece na cidade de Campinas e também pela região. Vamos começar com o Felipe Pereira, que trouxe no destaque dele essa operação, mais uma parte daquela investigação do suposto esquema de rachadinha na Câmara de Campinas. E ontem, né, Felipe, uma ação da polícia, teve busca e apreensão contra vereadores da cidade. Muito bom dia, Felipe. Pois é, Paradela, bom dia para você e para quem acompanha ao CBN Campinas nessa sexta-feira. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão a endereços ligados aos vereadores Edson Ribeiro, do União Brasil, e Otto Alejandro, que é do PL. Isso daí é parte do processo que investiga o possível caso de rachadinha no Legislativo Campineiro. Rachadinha é aquele esquema em que assessores dão metade dos salários para os vereadores. A gente ouviu falar muito sobre isso lá no Rio de Janeiro e agora isso daí também tem alguma investigação acontecendo aqui em Campinas. Bom, vamos lá. No caso do Edson Ribeiro, a polícia foi ao escritório do Edson Ribeiro e o filho dele, André Ribeiro, que fica no satélite Íris. Lá foram apreendidos alguns documentos, recibos de campanha e um notebook. O André Ribeiro disse que não está preocupado com a investigação porque nunca ficou com o salário de nenhum assessor, essa opinião também compartilhada pelo pai dele. No caso de Otto Alejandro, os policiais foram até a administração regional número 7 em busca de um assessor que seria ligado ao parlamentar, mas ele não foi localizado. As equipes apreenderam alguns documentos sobre quem trabalha na AR7 para poder justamente investigar se esse assessor, de fato, trabalhava ou trabalha na AR7, Administração Regional número 7. Essa questão da rachadinha, não é, ô Paradela, já está sendo investigada há algum tempo aqui na cidade de Campinas. Só para poder trazer a esclarecimento, a Administração Regional número 7 é aquela que fica ali no Tancredão, tá? Ali na Avenida Tancredo Neves. Com relação ao Otto Alejandro, ele nega a irregularidade desde a primeira denúncia que foi feita e diz que aguarda ser chamado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos. Com relação à R7 ainda, né, por se tratar de uma repartição pública, a Prefeitura de Campinas preferiu não se manifestar por enquanto. A apreensão de documentos para verificação até aí é um procedimento comum nessa fase da investigação. Muitos vereadores são citados nesse esquema de rachadinhas, cada um atuando nos respectivos gabinetes. Porém, o Ministério Público já arquivou pelo menos uma denúncia. A denúncia contra Nelson Osri, que hoje está no PP, inclusive. Ele também era citado aí nesse esquema como uma pessoa que dividia os salários dos assessores e que também teria tido suspeita de nepotismo, não é? Ali na nomeação dos assessores dele. Nesse caso, o Ministério Público não encontrou provas que justifiquem o pedido de cassação do mandato dele ou até mesmo alguma... não digo condenação, mas alguma responsabilização por conta de nepotismo ou eventualmente por causa das rachadinhas. Nelson Osri, evidentemente, comemorou essa decisão e disse que a verdade foi feita, provou que não é isso, e diz que a denúncia foi feita por um ex-assessor que não aceitou a demissão e que ele pretende entrar com uma representação por denunciação caluniosa. Com relação aos outros vereadores, as investigações ainda seguem e com essa operação da polícia que aconteceu ontem, a gente percebe que ainda tem muita coisa para ser verificada para dela. Exatamente, tá aí todos os detalhes, agradecendo mais uma vez o Felipe Pereira trazendo essas informações. A gente vai seguir acompanhando, né, essa investigação por parte aí do Ministério Público nesse suposto esquema de rachadinha. Agora uma situação um pouco mais aguda, né, com a busca e apreensão contra os vereadores aqui da cidade, esses dois vereadores citados aí pelo Felipe Pereira. 9h52. Trânsito.
Vamos lá, Thaís Azevedo, as informações das ruas aqui por Campinas. Olha, Paradela, quem segue pela Via Expressa Valdemar Pascoal encontra excesso de veículos sentido Bosque, desde a Rua Lusitana até a Rua General Marcondes Salgado, por conta de problemas com o veículo. No sentido oposto, sentido Vila Industrial, o trânsito fluindo bem. Motorista que segue pela Avenida Princesa do Oeste perde tempo somente ali na chegada ao viaduto Laurão. No sentido Vila Lemos, são boas as condições. Pela Avenida Norte Sul, alguns pontos de lentidão sentido Taquaral, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, sentido Centro, motorista também não encontra dificuldades, é boa movimentação. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 37 56 3000 para exames e consultas. Agora o News Truck da CBN Campinas, o CBN Campinas que está aqui na 3 de maio, faz uma ligação direta a Viracopos com o repórter Guilherme Pierangeli, direto do terminal aéreo aqui de Campinas, que ao que tudo indica, né, Guilherme, volta a ter um bom momento após um tempo com uma crise própria e depois com todos os reflexos da pandemia. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, né, o aeroporto de Viracopos anuncia hoje, né, apresenta, na verdade, a conclusão de trabalhos de ampliação da área de terminal de passageiros aqui do aeroporto. Esse evento que vai apresentar essas áreas ampliadas está previsto para as 10h30 da manhã e deverá contar com a presença do secretário nacional de Aviação Civil, Rony Tadjoro Glansman, além de prefeitos e parlamentares. O prefeito da Aritade, inclusive, também estará presente aqui no evento. A concessionária Aeroporto Brasil Viracopos afirma que essas melhorias ocorrem devido ao crescimento da movimentação de passageiros neste ano e a perspectiva de continuidade de altas no semestre que se inicia hoje. Então, como você disse, uma retomada, né, do aeroporto de Viracopos, já teve uma alta na movimentação de passageiros e a perspectiva é que essa alta se acentue ainda mais agora no segundo semestre. Esse investimento ocorre mesmo em meio ao conturbado processo de relicitação aqui do aeroporto. Além da ampliação de áreas do terminal de passageiros, há também a abertura de mais 4 pontes de embarque e desembarque no Pier 2. A concessionária anuncia ainda também, para um anúncio hoje, o investimento de 66 milhões de reais em obras que incluem a reforma da pavimentação da pista de pousos e decolagens e também de uma das pistas de taxiamento de aeronaves aqui do aeroporto. Paradela, então, em resumo, mesmo em meio a esse processo de relicitação, essas indefinições, investimentos que estão sendo feitos devido ao crescimento na movimentação de passageiros aqui em Viracopos. E Guilherme Pierangeli, você que está aí pelo aeroporto, no terminal, consegue perceber, depois de tanta experiência que teve aí no aeroporto durante esse período crítico para o terminal, período crítico de crise econômica e o período também de pandemia, dá para perceber a olho nu essa maior movimentação no aeroporto? A gente está num horário que não é tão movimentado. Eu posso dizer, eu trabalhei 2 anos aqui no aeroporto. Os horários picos são geralmente no início da manhã, 6 da manhã, e mais no final da tarde, também 5 da tarde. Então não é um horário de tanto movimento. Tem uma movimentação, acho que eu vim aqui 1 ou 2 vezes durante a pandemia, está um pouco maior, sim, mas não está uma grande movimentação neste momento, realmente, por não ser um dos horários de pico aqui do aeroporto, mas a gente daria para dizer melhor nesses outros horários, no começo da manhã e mais no final da tarde. Ok, tá aí então trazendo a experiência de ter trabalhado lá na comunicação do aeroporto de Viracopos. O pessoal pode se perguntar, será que era piloto, Guilherme Pierangeli? Era assessoria de imprensa do estádio aqui durante 2 anos, 2010. Tem gente que eu trabalhava junto, tá aqui ainda, encontrei aqui 2 pessoas que trabalhavam comigo, seguem na comunicação aqui de Viracopos. Ah, legal. Muito obrigado pela participação, Guilherme Pierangeli. Lembrando, esse evento aí começando às 10h30, tendo alguma informação nova, né? Além de Viracopos, mesmo sobre o projeto, essa proposta aí da relicitação que vai acontecer em algum determinado momento, você tem canal aberto aqui dentro do CBN Campinas. São 9h57. CBN, Central Brasileira de Notícias. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. LinkedIn. CBN Serviço. A Prefeitura de Paulínia abriu processo seletivo simplificado para contratar 3 professores de educação básica 1 e 2 de nível superior e criar 16 cadastros de reserva. Os profissionais selecionados vão substituir outros professores em casos de afastamento ou licença. Os interessados em participar do concurso público devem fazer a inscrição até o dia 18 de julho no site da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição é de R$ 25. Os organizadores vão avaliar os candidatos por meio de apresentação de títulos e experiência profissional. Não vai haver aplicação de prova. O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses e pode ser prorrogado apenas uma vez pelo mesmo período. Mais informações sobre o processo seletivo simplificado para a Prefeitura de Paulínia podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834 628. A informação é de Celina Silveira. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Show. Caetano Veloso, um dos maiores nomes da história da música popular brasileira, vai se apresentar em Campinas em julho, no palco do Royal Palm Hall, no show da turnê Meu Coco, lançado em outubro de 2021 e inspirado no isolamento social causado pela pandemia.
O trabalho reúne canções inéditas como Anjos Tronchos, Sem Samba Não Dá, Você e Não Vou Deixar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo alfatickets.com.br ou na bilheteria do hotel. O show está marcado para 9 de julho, às 9 da noite. A informação é de Valéria Raim. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. O Brasil fechou o mês de junho com 4.739 mortes por Covid-19, uma alta de 49% na comparação com o mês de maio. Foi a primeira vez desde fevereiro que o número de mortes pela doença subiu de um mês para o outro, conforme levantamento do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde do país. Em junho, mais de 1.300.000 pessoas foram oficialmente diagnosticadas com Covid-19 no Brasil. A Polícia Civil do Amazonas não descarta o envolvimento de um mandante nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Até o momento, 20 pessoas foram ouvidas, entre elas testemunhas e suspeitos. A Polícia Federal trabalha na reconstituição para eliminar possíveis contradições nos depoimentos dos 3 suspeitos presos. Bruno e Dom morreram no dia 5 de junho, durante uma viagem pelo Vale do Javari. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende repetir no Brasil a legislação sobre armas dos Estados Unidos. Em entrevista exibida ontem pela TV americana Fox News, Bolsonaro declarou que espera conseguir apoio no Congresso Nacional para mudar a política. Na conversa, o presidente criticou a vacinação contra a Covid-19 e defendeu medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. O presidente da China, Xi Jinping, declarou que Hong Kong se transformou em uma verdadeira democracia desde que voltou a ser controlado pelo país. As declarações foram feitas durante a celebração de 25 anos da transferência da soberania do território de Hong Kong para a China. Essa é a primeira viagem do presidente chinês para fora do território continental do país desde o início da pandemia. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. E vamos então novamente com a Thaís Azevedo trazendo a atualização do que está acontecendo pelas rodovias aqui por Campinas, Thaís. Olha, Paradela, quem passa ali pela Alveário Magalhães Teixeira, sentido rodovia Miguel Melhado, ainda encontra excesso de veículos e trânsito bastante carregado, desde o Parque Ecológico até o Jardim Monte Líbano, por conta de obras que acontecem ali na altura do Jardim Tamoio. Agora, no sentido rodovia Dom Pedro, o motorista perde tempo somente ali no entroncamento com a rodovia Anhanguera, mas no geral são boas as condições. Pela rodovia Pedro, a lentidão na chegada à rodovia Anhanguera. No sentido oposto, sentido Jacareí, trânsito fluindo bem. Pela rodovia Campinas-Mogi, motorista não encontra dificuldades. É bom movimentar no sentido Mogi-Mirim e sentido Campinas. A mesma coisa acontece pela rodovia Professor Zeferino Vaz, que tem trânsito livre sentido Campinas e sentido Paulínia. Paradela. Muito obrigado, Thaís Azevedo. A sua casa na praia ou no campo pode sair do papel. Realize seus planos sem pagar juros. Faça um consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic.
ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas. News Truck CBN Campinas. São 10h08, voltamos com o CBN Campinas desta sexta. Antes de continuarmos a falar aqui sobre a revitalização da área central, vamos trazer uma informação com o Enzo Urignani. Enzo, muito bom dia. Um posto de saúde lá em Montemor precisou fechar, né? Suspeita de intoxicação de funcionários, e a polícia está investigando para saber o que aconteceu, né? Exato. Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes. A Polícia Civil de Montemor vai ouvir nesta sexta-feira os funcionários da unidade de saúde da família Jorge Calil, no Jardim Paviotti, depois que eles tiveram sintomas de intoxicação. O caso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, depois que 6 trabalhadores beberam o café na unidade de saúde. Eles sentiram náuseas, mal-estar e fraqueza muscular. Equipes da Defesa Civil, do Departamento de Vigilância em Saúde e da Guarda Civil estiveram no local. Os servidores receberam atendimento médico, foram medicados e liberados ainda durante a noite e todos passam bem. Nenhum paciente bebeu do café. O caso foi registrado como envenenamento de água potável, alimentícia ou medicinal na delegacia de Montemor. Equipes já recolheram imagens de câmeras de monitoramento da unidade para tentar identificar quem foi o autor do envenenamento ou se é que houve algum ator de fato. O atendimento foi retomado nesta sexta-feira, mas apenas para pacientes que já tinham agendamentos feitos. Novos casos não vão ser acolhidos para dela. Tá, muito obrigado pela participação. Situação estranhíssima, né? E que tem que ser muito bem investigada. Muito obrigado, Enzo Urignani, participando do CBN Campinas. Agora sim, são 10h10. Vamos falar aqui da região central, já que estamos com o News Truck bem aqui na 13 de maio. E o Felipe Pereira que volta aqui para trazer detalhes, né, Felipe, dessa rotina, infelizmente, do centro de Campinas, que está cada vez menos atraente. Fechamento de lojas e falta de oportunidades, né, Felipe? Pois é, Paradela, cada dia que passa, e a gente que circula no centro todos os dias percebe isso, o número de lojas fechando, placas de aluguel, placas de vende-se, aí mesmo na 13 de maio, o truck da CBN está hoje, tem muitas lojas nessa situação, algumas na chegada à Avenida Francisco Glicério, outras aí perto da José Paulino, na Senador Saraiva, lá em cima também na Estação Cultura. E a tendência, infelizmente, é de que essa situação continue acontecendo. A pandemia mudou muito o cenário do centro de Campinas por conta das lojas fechadas, muito tempo fechado também, né? Muito tempo a gente ficou isolado e não podia sair das nossas residências. Aí no meio dessa história toda, o Paradela chegou pra gente por meio do WhatsApp da CBN Campinas, do 991869070, uma mensagem de um ouvinte dizendo que uma das mais antigas lojas da Rua 13 de Maio, a J. Barcelos, vai fechar as portas nesse sábado. Aí a gente foi entender essa história. Por que a loja ia fechar? Existe uma situação que é muito no meio dessa história toda. A J. Barcelos, o J. Barcelos, melhor dizendo, foi um empresário que atuou durante 61 anos na Rua 13 de Maio, especificamente ali perto da Estação Cultura. Gravação em metais, aquela coisa de gravar nome em aliança, reparo de algumas coisas desse tipo. O que aconteceu? O J. Barcelos atuava junto com a esposa, Dona Cecília. O J. Barcelos
teve... a Dona Cecília, aliás, morreu primeiro por conta de uma isquemia, um derrame cerebral isquêmico, um AVC isquêmico, e pouco tempo depois, o J. Barcelos morreu por causa da Covid-19, isso recentemente. O filho do J. Barcelos, o Pádua Barcelos, foi quem assumiu a loja. Aliás, ele já fazia isso, já trabalhava lá desde quando era criança. Só que, há 4 meses, o Pádua também morreu por causa da Covid-19. Quem ficou lá foi a Ana Lu Barcelos, esposa do Pádua Barcelos, e um dos funcionários, que tinha 40 anos aí de trabalhos prestados a J. Barcelos. Só que o funcionário ele já tinha pedido, antes de acontecer toda essa circunstância, a aposentadoria, digamos assim. Né? Ele estava querendo ir para o interior para descansar. Aí a Ana Lu Barcelos, em conversa aqui comigo, a gente passou a semana inteira conversando, aliás, sobre isso, né? Ela não teve outra opção. Ela tem um outro trabalho, ela tem uma outra carreira e não tinha como manter a gravadora ali funcionando na Rua 13 de Maio. Ela, com muita dor no coração, inclusive chorou várias vezes durante a conversa comigo, ela decidiu fechar as portas definitivamente a partir desse sábado, meio-dia, que é o horário de fechamento do comércio. Apesar da tristeza em tudo isso que aconteceu, pela morte do marido, a morte do sogro, a morte da sogra, ela se sente orgulhosa pelo legado que deixou a família dela, não é? E a família dele, evidentemente, ali na Rua 13 de Maio. Ela gravou um vídeo pra gente, e pra quem tiver no Dial vai escutar também, um depoimento, o que ela avalia sobre o legado deixado pela J. Barcelos. E eles deixaram um legado incrível de bom atendimento, de amorosidade, de acolhimento. E é isso que eu tenho ouvido durante esses 4 meses. Clientes que choram na loja pela falta que eles nos fazem. É uma loja que trouxe toda essa tradição na Rua 13 de Maio, deixou um legado. E realmente viveram o essencial. E isso eu sinto através dos depoimentos, das atitudes. Estou encerrando essas atividades por esse motivo, né, de falecimento dos 3. Mas eu tenho certeza que isso vai ficar para sempre. Essa loja J. Barcelos vai ficar para sempre na vida daqueles que os conheceram. Ainda que exatamente o fechamento da loja não tenha a ver com a situação econômica e pela crise econômica provocada pela Covid-19, o fechamento da loja tem a ver, evidentemente, com a pandemia, porque o J. Barcelos morreu de Covid-19, Pádua Barcelos também morreu vítima do coronavírus. Aí, a repórter Celina Silveira, ela circulou pelo centro da cidade ontem e estava comentando comigo que viu, de fato, né, mais lojas fechadas até do que a gente já tinha reparado nesses últimos tempos. E ela conversou com algumas que circulam pelo centro, até mesmo alguns comerciantes que afirmam que o fechamento de muitas lojas e essa sensação de abandono que parece ter acaba prejudicando quem ainda fica aberto, quem ainda consegue ficar aberto. Vamos ver essas opiniões. Muita coisa fechada. Coisas tradicionais que a gente tinha aqui, né? Padarias, lojas, tanta coisa fechada a gente vê hoje, principalmente depois da pandemia, né? Com a vinda da pandemia, né? Então a senhora acha que essas mudanças foram negativas? Sim, de uma certa forma sim, porque a gente tinha comércios assim que eram tradicionais aqui, né, de 50 anos, e que de repente com a pandemia houve a necessidade de fechamento por não aguentar tudo que a gente passou. Mas as lojas que fecharam prejudicam nas vendas dessa loja? Já prejudica a rua, né? O povo fica meio cabreiro, verdade? Porque igual você vê, você anda por aí, como é que você vê geringuinho, essas coisas na rua, né? Aluguel subindo, água e luz também é um absurdo, né? Aí qual os patrões que aguentam isso? Pois é essa situação que muitos comerciantes e muitos lojistas enfrentam aqui na cidade de Campinas com a degradação, querendo ou não, do centro da cidade, para dela.
Ok, muito obrigado pela participação e com esses relatos aqui no CBN Campinas. Te dá prosseguimento a esse assunto, porque nós estamos recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas o vereador pelo Novo, Paulo Gaspar, que integra a Frente Parlamentar pela Revitalização da Região Central. Eu queria agradecer essa participação e gentileza aqui de atender a CBN no News Truck aqui na 13 de maio, vereador. Eu que agradeço, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN, e obrigado pelo espaço. Vereador, tem como a gente mudar essa realidade? A gente fala de lojas que estão fechando por N motivos. A pandemia, acho que acentuou algo que já vinha sendo muito complicado, algo que já vinha sendo degradado. A gente tem um cenário mais difícil do que era anteriormente. Como mudar isso? Certeza, Flávio. Dá para mudar sim. Só que às vezes não é na velocidade que a gente espera e nem na intensidade, né? Nós temos problema a nível de Campinas, temos problema a nível de estado, temos problema a nível federal e temos problema a nível mundial. Tudo influencia nesse resultado. A degradação do centro veio acontecendo ao longo das décadas, principalmente dos anos 80 para cá, por uma série de fatores. Os costumes vão mudando, a cidade vai crescendo, a migração é muito forte, né? Dobrou a população de Campinas em poucas décadas, e aí a gente tem os sintomas e os problemas de todas as grandes metrópoles no mundo. Você pega Los Angeles, tem 10 vezes mais morador de rua do que Campinas, então, e aí Estados Unidos. É um problema que nós temos que enfrentar de frente, e aprender a conviver com eles, mas mitigar os impactos que hoje realmente estão bem aquém do que a gente espera. Vereador, há uma discussão muito grande neste tema da revitalização da área central, não só para tentar dar uma vocação nova à região central. A própria Câmara de Campinas, em um determinado momento, encampa essa necessidade de voltar à região central, sair lá da região da Ponte Preta e vir aqui novamente para a região central. É um assunto até que a gente pode colocar como polêmico, porque é um prédio novo lá na Ponte Preta, entre aspas, novo, porque é uma inauguração recente, foi lá nos anos 2000. De qualquer maneira, a gente tem essas discussões. Uma outra discussão importante, além dessa vocação do que trazer aqui para a região central, é também o que fazer para remodelar nessa situação do camelódromo. Se discute muito o uso lá do pátio ferroviário, esse convênio entre o governo federal e a prefeitura, para que tenha um shopping popular lá, né? Além de outras coisas, não é somente isso que vai acontecer lá naquela área imensa que é o pátio ferroviário. Como é que está essa tratativa? Bom, especificamente do pátio, o governo Dário, o próprio prefeito já foi mais de 20 vezes para Brasília, ele está fazendo um corpo a corpo intenso para conseguir ter essa concessão do município, ou seja, Campinas ter a concessão dessa área, porque hoje ela é 100% da União, e como a gente já viu ali, por exemplo, na Estação Guanabara, ali no bairro Guanabara, foi vendida para iniciativa privada sem o consentimento do município, e aí o medo do prefeito era que isso acontecesse também na FEPAS. Um belo dia a gente ia ter a notícia que aquilo ali tudo ia virar empreendimento privado, e aquele patrimônio todo que foi tombado ao longo das décadas, a gente perderia esse potencial que nós queremos recuperar, a questão cultural, a questão gastronômica, pode ter ali museu de ciência e tecnologia, enfim, muitas coisas relacionadas à cultura e o turismo aqui em Campinas, e seria uma joia, né, importantíssima na questão do centro, para a gente requalificar, como os arquitetos gostam de falar, em vez de revitalizar, porque tem aqueles que falam assim, não, o centro não está morto, está cheio de vida, então não é revitalizar, é requalificar. Ok. Questão de vocabulário, mas é uma peça fundamental em tudo isso, e é uma das importantes, né? Não é a única. Como funcionaria, né? A gente fala então de requalificação dessa área central e requalificação daquela área que, vamos ser sinceros, está abandonada, a área do pátio ferroviário, há tanto tempo, um dos prédios mais bonitos de Campinas, e dentro onde tem o pátio, né, para que antigamente era usado como oficina, né, dos trens, é também um dos prédios mais belos da cidade, só que ele fica lá escondido lá atrás, né? Tem um patrimônio, um tesouro escondido ali que a maioria da população não conhece, e que a gente tem muita esperança que, ao conseguir essa concessão, que segundo o prefeito está bem adiantada, mas a gente não tem nada assinado ainda, então sempre a gente fica com o pé atrás, né, apesar das tratativas. É ano eleitoral, você sabe que a coisa fica muito personalizada, essas conversas,
e essa requalificação ela envolve muitos fatores aí, mas basicamente qual que é a intenção? Você vender uma parte dessa área, que hoje é de mais de 300 mil metros, para você conseguir a verba necessária para você requalificar esses barracões e transformar nesses instrumentos importantes para a cultura, gastronomia e turismo aqui em Campinas. Isso tudo também tendo um shopping popular. Como é que está essa conversa também com essa categoria de sair, uma parte, né, sair aqui da região que já estão há tanto tempo e ir para, queira ou não, algo que ainda é meio duvidoso? Sim, Flávio, é uma questão que está envolvendo uma discussão no patrimônio histórico, no Condepac agora, porque tem 2 barracões tombados na área de 18 mil metros que o shopping popular conseguiu a concessão para fazer essa construção. Tá muito, apesar de que eles já conseguiram essa concessão há 2 anos atrás, ainda está muito, não existe nem projeto para a área, né? Tudo está na discussão ainda. Nós, como eu, não falando como vereador agora, como urbanista que eu sou, né, e as entidades que fazem parte da frente parlamentar que a gente tem tratado esse assunto, temos uma preocupação com o macro, não somente com o shopping. A gente quer pensar, depois que aquele shopping foi efetivado, o que vai acontecer com a área de onde eles saírem. A preocupação é que, ao saírem, entre outros, e o problema continue. Então, a gente precisa pensar alternativas para o terminal, pensar no viário, pensar na mobilidade urbana, e aí entra uma questão muito importante que a gente defende há décadas, a questão da necessidade de a gente ter um instituto de planejamento para Campinas, porque de 4 em 4 anos muda-se a administração e não existe continuidade de propósito, não existe planejamento, e esse fazejamento de 4 anos vai virando uma coxa de retalhos na cidade, isso prejudica muito, faz muita falta esse instituto, porque aí nós vamos ter continuidade de planejamento para a cidade. Falando em planejamento, aproveitando essa participação do senhor aqui no CBN Campinas, vereador Paulo Gaspar, teve uma decisão recente da Secretaria de Planejamento e Urbanismo sobre a ordem de serviço, desobrigando firmar aquele termo de acordo e compromisso para empreendimentos em que seja necessário apresentar um estudo de impacto de vizinhança, relatório também de impacto de vizinhança, para essa concessão do alvará de uso. Por que o senhor acredita que isso é positivo? Desde o início do mandato, a gente tem acompanhado de perto a administração, né, principalmente nós que estamos relacionados ali com a Secretaria de Planejamento, e logo no início a gente criou uma comissão na Câmara que chama de desburocratização e outra de revogação de leis obsoletas. Então a gente recebeu vários setores, alimentação, eventos, contabilidade, escolas particulares, enfim, para saber quais os problemas que cada um tinha, para desburocratizar, para simplificar e para incentivar o empreendedorismo, né, na cidade. E aí a questão principal vem na questão do EIV, porque é um valor caro que o empreendedor, ele vai abrir uma escolinha, por exemplo, ele tem que pagar um arquiteto para fazer esse EIV, custa caro, demora, então é um dos itens dos processos de aprovação que é muito caro, demorado. E aí, essas tratativas que foram tendo com o executivo... Ele tem que pagar mesmo sem ter que fazer uma obra de infraestrutura, assim. Esse termo que foi assinado agora é para aquelas que não precisam. Então, né? Os grandes empreendimentos sempre vão precisar, mas escolinha, você vai fazer um comércio, um serviço de baixo impacto, você não vai precisar mais. Isso vai ajudar muito, porque o grande número de empreendimentos são os micros, né? Vai ser muito benéfico. E aproveitando também, a gente começou o programa sobre isso, não pode escapar essa pergunta, porque uma bomba ontem atingindo o Legislativo aqui de Campinas, essa busca e apreensão, essa investigação contra pares do senhor lá na Câmara, essa investigação atingindo, então, neste momento, o vereador Edson Ribeiro e o Otto Alejandro. Como é que o senhor está acompanhando isso tudo e qual é a opinião do senhor do que deve ser feito no Legislativo a partir do que está acontecendo no Ministério Público e Polícia Civil? É um processo difícil de falar, porque a gente não tem acesso às informações, acho que nem os investigados têm, né? E o grande problema disso é provado. A gente sabe que é uma prática comum na política brasileira, Campinas não deve ser diferente, a gente teve casos no passado,
é uma prática recorrente, nós sabemos aí até a nível federal que tem discussões nesse sentido. Enfim, aqui na Câmara não se fala disso, a gente não conversa disso e todo mundo faz de conta que não está acontecendo, né? Eu realmente não tenho informação nesse sentido, nenhuma informação privilegiada que eu possa passar. O senhor acha que deve ser aberto algum procedimento na corregedoria? Ele precisa, tem um regimento interno que nós precisamos mudar, né? Porque, segundo o presidente da corregedoria, ele precisa ser provocado, né? Precisa ser feito o pedido para iniciar mas ainda não existe prova nenhuma, são suspeitas, são denúncias que não foram comprovadas ainda, foram abertos 2 inquéritos que pode, de repente, não virar em nada também, então não existe elementos de fato para abrir uma comissão para investigar, né? Vereador Paulo Gaspar, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, aqui no News Truck na 13 de maio, conversando com a gente sobre a revitalização, sobre esse termo de compromisso aí, essa mudança de legislação aqui em Campinas, e também sobre esse momento político. Vai para o recesso, mas vai com aquele recesso mais uma vez, com uma dor de cabeça alguns vereadores aqui da cidade. A gente vai seguir acompanhando toda essa investigação. Mas agradeço demais o senhor ter atendido aqui ao convite da CBN Campinas, no News Truck na 13 de maio, nesta sexta-feira. Eu que agradeço, Flávio, parabéns aí pelo trabalho e sempre à disposição. Um abraço aos ouvintes. Muito obrigado pela participação, são 10h28. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, afirmou ao jornal da CBN que a PEC Kamikaze impacta ainda mais na credibilidade da regra fiscal brasileira e traz riscos de novas elevações de gastos nos próximos anos. Na avaliação dele, o próximo presidente precisará ter compromisso com a sustentabilidade das contas em médio prazo.
Aprovada no Senado, a proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. O custo estimado da medida, que viabiliza a ampliação do Auxílio Brasil e do Vale Gás, passa de 41 bilhões de reais. Uma joalheria foi assaltada a cada 3 dias no Brasil em 2022, apontou um levantamento da CBN. Nos 6 primeiros meses do ano, foram pelo menos 52 ocorrências do tipo no país. São Paulo é o estado mais visado, com 15 assaltos neste ano. Apesar de não existir uma estatística nacional sobre esse tipo de crime, o setor não registrava tantos assaltos desde 2016. Postos de saúde do Distrito Federal começaram a aplicar hoje a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 35 anos ou mais. Para receber o imunizante, é preciso ter tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu que a Ucrânia acelere as reformas anticorrupção do país no processo de adesão à União Europeia. Em discurso a deputados ucranianos, feito por videoconferência, von der Leyen elogiou as reformas já realizadas e as instituições existentes, mas afirmou que é hora de fortalecer o processo, escolhendo as pessoas certas para comandar a máquina anticorrupção do país. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito.
Thaís Azevedo, mais uma vez, uma sexta-feira boa nesse momento, Thaís? Olha, Paradela, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia encontra a lentidão da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda, a motorista pede tempo somente ali no semáforo da Rua Sacramento. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, encontra boas condições. A Rua Jorge Miranda, pela pista da esquerda, seguindo ali pela Avenida Senador Saraiva, tem trânsito bastante carregado pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales. Pela pista da esquerda, motorista pede tempo da Rua General Osório até a Avenida Moraes Salles. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Thaís. Proteja seu cãozinho contra parasitas. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna por todo o mês. É um e pronto, e seu pet vai adorar. CBN Campinas. Apresentação: Flávio Paradela. News Truck CBN Campinas. São 10h38, dando sequência ao CBN Campinas desta sexta-feira, trazendo as informações de Campinas e região. Estamos no News Truck CBN Campinas hoje com essa programação na 13 de maio, na Praça Rui Barbosa, aquela que fica atrás da Catedral Metropolitana, aqui na área central de Campinas. Lembrando que não é só o CBN Campinas. A partir das 2h da tarde, o Marco Guarizo vem com o Estúdio CBN, também direto aqui da 13 de maio. E às 4, acho que eu falei às 2, dá pra falar às 2. Às 2 é o Estúdio CBN. Às 4, aí sim, às 4 da tarde, o CBN Esportes Campinas, segunda edição, com o Carlos Cabela, trazendo as informações do Guarani, Ponte Preta e tudo que de mais importante acontece no esporte em geral. Então é o CBN Campinas, ou a CBN Campinas, o News Truck CBN, a CBN Campinas mais perto de você. Como a gente está fazendo toda sexta-feira, estamos em algum local aqui da cidade, algum marco, algum cartão postal, alguma praça, e nesta sexta estamos na 13 de maio. Local de compras, né? E como tá cada vez mais difícil fazer compras por causa do preço, a inflação. E a inflação que não tá poupando absolutamente nada. Vamos falar do leite agora. O leite, Naldo, ficou 29% mais caro e, obviamente, afetando a produção dos outros produtos derivados. A Celina Silveira que tem essa informação pra gente. Mês a mês, as refeições dos brasileiros ficam cada vez mais salgadas e quem não abre mão de iniciar ou finalizar o dia com um copo de leite, por exemplo, não tem outra opção a não ser pagar mais caro. A reportagem da CBN circulou em alguns supermercados de Campinas e não encontrou o produto por menos de R$ 6,70. Em um dos estabelecimentos, o preço do litro do leite integral chega a R$ 7,10. O aumento do preço do leite impacta também os produtos derivados. O empresário Luiz Augusto Campos tem um estabelecimento especializado em queijos no bairro Vila Nogueira, em Campinas. De acordo com ele, é comum que os preços dos queijos subam durante o inverno, mas neste ano o incremento foi um pouco maior. Já existe um fator da sazonalidade em função do inverno. Tem menos pastagem, menos alimento para o gado, menos leite. Esse ano está um pouco além, isso aí varia de 3% a 5%, dependendo do tipo de leite, dependendo da demanda do queijo. O inverno tem essa característica da gente comer um fundi, então aumenta a procura do queijo numa época onde a demanda de produção é menor. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em levantamento de preços dos produtos nos supermercados aponta que o leite subiu 29% nos últimos 12 meses em todo o país. O preço subiu de R$ 3,77 para R$ 4,89 em média. A manteiga, no mesmo período, subiu 15%. A margarina teve aumento ainda maior, de 30%, e o valor passou de R$ 5,85 para R$ 7,58 em média. Os aumentos estão diretamente ligados aos custos de produção. Além do inverno, a guerra entre Rússia e Ucrânia afetou o fornecimento de fertilizantes para o Brasil e tornou a alimentação do gado mais cara.
Os custos com energia elétrica e combustíveis também afetam a indústria. Com todos esses fatores, o alimento deixou de ser lucrativo e muitas empresas abandonaram a produção de leite. De Campinas, Celina Silveira. Essa inflação que não dá trégua, infelizmente. Agora o Guilherme Pierangeli, que traz pra gente um outro detalhe também disso. Festas juninas, também as festas julinas, né, que seguem neste mês aqui de julho, começando hoje, hein? Sextou com julho começando. Parabéns a esse mês de julho que começa com sexta. Mas vamos lá. As festas que há tanto tempo, né, estavam represadas, fizeram a procura por milho disparar. Junho e julho são meses marcados pelas festas típicas da época, as tradicionais festas juninas e também as festas julinas, estas criadas mais recentemente. Uma das principais características dessas festas são as deliciosas comidas típicas, com a temática caseira e rural. O milho é um dos principais ingredientes utilizados em várias dessas comidas e bebidas, como pamonha, curau, suco de milho, canjica, bolo de milho, além do milho na manteiga. A safra principal do milho costuma ocorrer durante o verão, restando uma safra menor para esta época do ano. Além disso, o estado de São Paulo não costuma produzir milho o suficiente para atender à própria demanda. Em 2021, por exemplo, cerca de 50% das 8,2 milhões de toneladas tiveram de vir de outros estados. Isso poderia ser um problema, mas Diógenes Caçaoca, gerente de mercado da Ceasa, explica que o milho consumido nas festas não tem relação direta com o milho produzido para outros usos. Mas essa sazonalidade é para a produção de grãos. O milho que nós consumimos nas festas juninas, no nosso consumo doméstico, na verdade ele é classificado como milho doce. Ele é cultivado como uma hortaliça e ele não tem essa sazonalidade clássica. Então, para fugir de questões de cultivo, ele é irrigado, ele tem uma série de tecnologias ali para que ele seja produzido o ano todo. Mas quem trabalha com alimentos à base de milho e quem organiza festas juninas sabe que a demanda alta nesses meses acaba tornando difícil o trabalho de encontrar milho com qualidade que renda bem nas receitas. Leonardo Rocha, que tem uma loja com produtos à base de milho em Campinas, afirma que após 2 anos sem festas juninas, a demanda está altíssima, com um crescimento de mais de 60% nos pedidos, o que dificulta atender a demanda. Isso é bom, né? Isso traz um fôlego bacana, mas ao mesmo tempo o desafio, né, da matéria-prima para a gente conseguir atender nos traz um certo desconforto, né? Nós tínhamos fornecedores de milho na região, muito próximo da gente, Montemor, Arthur Nogueira, e agora nós estamos nos vendo indo buscar milho na região da Casa Branca, que já fica bem mais distante, e é a principal região que nos atende hoje, né? Leonardo relata que chegou até a ter dificuldade para produzir pamonha devido à falta de milho. A gente teve faltas da matéria-prima, a gente já chegou a não ter o nosso principal produto, que é a pamonha, na nossa operação para vender, justamente pela falta. E aí são vários fatores, né? Tem o fator chuva, fator geada, os produtores estão diminuindo, né, o seu plantio e também até migrando, né, não produzindo mais para o consumo humano, mas direcionando a sua produção para o consumo animal, digamos que pagaria melhor, né? É um grande desafio, mas estamos driblando aí, tem dado certo. Além do consumo direto, o milho também é utilizado de outras maneiras. No mundo, a maior parte do consumo, mais de 60%, se dá em ração animal, mas também há outros usos, como na indústria alimentícia e na produção de biocombustíveis, entre outros. De Campinas, Guilherme Pierangeli. Vamos trazer agora uma informação sobre a geração de empregos. Quem tem novamente esses detalhes aqui pra gente e participa mais uma vez do CBN Campinas é o Enzo Urignani. Enzo, os empregos na região metropolitana como um todo tiveram uma alta muito expressiva, só que Campinas foi na contramão, né? Exatamente, Paradela. Apesar do aumento de 20,3% na geração de empregos formais na RMC, Campinas apresentou uma queda de 17,14% nesse mesmo segmento. O setor que mais apresentou aumento aqui na região foi o de construção civil,
com 599 contratações, um aumento de 76,9% em relação às 316 vagas geradas em abril. Por outro lado, a cidade de Campinas também teve uma queda nesse segmento, uma diminuição de 13% nas vagas geradas. O setor do comércio vem logo atrás nessa lista, com 1.585 postos de trabalho criados em maio, com 36,52% a mais do que em abril deste ano, quando 1.161 vagas foram abertas na região metropolitana de Campinas. A maior redução foi na indústria de transformação. Foram 143 novas vagas em maio de 2022, e em abril foram 210 novos postos de trabalho, ou seja, uma queda de 31,9%. Logo em seguida está o segmento de serviços, com 984 novas vagas, caindo 27,22%. Pegando uma visão mais geral para dela, no Brasil, o emprego formal com carteira assinada teve um saldo positivo em maio de 2022, com 277.018 postos de trabalhos criados. Porém, se comparado aí com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 1,30% para dela. Ok. Muito obrigado, Enzo Orgnani, trazendo detalhes importantes, interessantes. Toda a região metropolitana conseguiu compensar, né, o número fraco, bem fraco aqui, de Campinas, tendo essa alta de 20% e a Campinas indo na contramão. Muito obrigado, viu, Enzo? CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN, tempo e temperatura. Aí, Felipe Pereira,
invasão aqui no News Truck da CBN. É invasão de fofura no News Truck da CBN Campinas, eu diria. Tá vendo ele aqui, ó? É. Ó, esse aqui é o João Gabriel. E tá o Vitor aqui, que já filou uma camisa nova aqui no comércio da região central, ou seja, ele tá fazendo a economia girar. É, literalmente fazendo a economia girar, tá vendo? Ele está fomentando a economia do centro da cidade. Então vamos lá, trazendo informações. Começo de julho, o inverno ainda não chegou, mas julho chegou. E com um céu azul, um sol um pouco mais forte. O que o pessoal pode esperar pro final de semana também, viu, Felipe? Pro final de semana, calor, viu, Paradela? Existe uma previsão aí de chuva. Ó, não tem previsão de chuva. Previsão de chuva só lá pra semana que vem. E ainda assim, se vier, vocês podem perceber que a gente tá falando sobre essa previsão de chuva já faz um tempo, tá sempre ficando para as outras semanas, né? Para esse fim de semana, a previsão de sol e calor, temperaturas chegando ali na casa dos 28 graus durante a tarde. Apesar disso, gente, tempo mais frio durante a noite, tá? Temperaturas ali na casa dos 11, 12 graus. Hoje, aqui em Campinas, como você está acompanhando, quem está assistindo a CBN Campinas pelo YouTube, está percebendo, lá no centro da cidade, o sol está brilhando forte, mas nesse momento a gente tem temperaturas ali na casa dos 21, 22 graus. É evidente que no sol a temperatura fica um pouco maior por conta da sensação térmica. A máxima hoje em Campinas deve chegar na casa dos 26 graus. Sol brilhando, pouquíssimas nuvens ou quase nenhuma nuvem no céu, sem previsão de chuva, reforço. Os mapas meteorológicos, estou até observando aqui, apontam que pelo menos até o dia 8 de julho a gente não vai ter chuva aqui na região de Campinas. E isso significa um alerta, porque o mês de junho foi o mês que teve a menor quantidade de chuva aqui na região de Campinas dos últimos anos. O levantamento feito pelo CEPAGRE da Unicamp mostra o tempo mais seco dos últimos 3 anos aqui na cidade de Campinas. Choveu em junho de 2022 15 milímetros apenas. O número só não é menor que em 2019, quando choveu 10 milímetros. Então, gente, é uma situação, liga o alerta, especialmente para a questão do abastecimento de água. Para esse fim de semana, a gente tem uma situação aí de calor, tá? O tempo um pouquinho mais quente, mas, gente, vamos reforçar a atenção, porque esse tempo mais quente, essas temperaturas anormais vão continuar, pelo menos por grande parte desse mês de julho. Para o resto do inverno, também existe previsão de temperaturas acima da média, então todo cuidado é pouco. Então tá bom, tá aí a participação do Felipe Pereira, trazendo detalhes aqui para esse tempo, calor então para esse final de semana e toda a situação de crise hídrica, não assim ainda crise e tal, mas realmente umidade bem complicada. O pequenininho aqui, tô tentando falar para ele aqui, ele aprender a palavra marimbondo, você conhece muito bem, né, marimbondo? Ele fala às vezes, viu? Daquele jeito, no dialeto dele. Mas que fala marimbondo, fala. Então tá bom, valeu, Felipe, brigadão. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Placar CBN. 10h56, quase deu certo, Carlos Cabela. Quase. Bateu na trave. Ah, mas bateu na trave e entrou. Exatamente, foi um golaço, aliás. Sensacional. Agora, diga. Cabela, vamos lá para esse placar CBN. Traga boas notícias. Boas notícias?
Eu vou colocar boas notícias pro torcedor do São Paulo, então. Ah, então tá bom. Ganhou por 4-2, jogando lá no Chile. Aliás, um primeiro tempo primoroso São Paulo, abriu 3-0 em cima da Universidade Católica do Chile. Só que o segundo tempo não foi lá grande coisa, né? Segundo tempo, além de... fez tomou 2 e ainda 3 jogadores expulsos. São Paulo terminou a partida com 8 em campo e ainda conseguiu segurar a vitória por 4-2, traz para o Morumbi essa decisão com 2 gols de vantagem ainda. O torcedor do São Paulo pode ficar feliz, porque o segundo tempo lá foi uma verdadeira batalha lá no Chile e o São Paulo conseguiu trazer esse bom resultado para o Morumbi na decisão aí da Sul-Americana, que acontece já na semana que vem. Pela Sul-Americana ainda tivemos o Atlético Goianiense perdendo para o Olímpia do Paraguai por 2-0. Ficou complicada a situação do Atlético, decide em casa, mas 2-0 para se reverter numa Sul-Americana também não é fácil não. O Fortaleza empatou em casa com o Estudiantes em 1-1 e a decisão ficou para a Argentina, né? Vai ser definido a vaga na Argentina. Em Copa do Brasil, o América encaminhou a classificação às quartas de final, vencendo o Botafogo por 3-0 ontem no Independência. O Guarani já está em Maceió, viu, o Paradela? Ontem à tarde viajou o Guarani lá para Maceió para enfrentar o CRB amanhã à noite, 8h30 da noite, horário do jogo. Kozlinski está fora, tomou 3º cartão amarelo, não joga contra o CRB amanhã. O Giovanni Augusto pode voltar, cumpriu suspensão no jogo passado, pode voltar amanhã. E o Mozart, na entrevista coletiva, ele disse que gosta de jogar muito no 4-3-3, ou seja, vai mudar totalmente a equipe do Guarani, provavelmente para esse jogo de amanhã à noite, lá em Maceió, no Rei Pelé. E é o primeiro confronto do Guarani contra o Daniel Paulista, né? O ex-treinador do Guarani. Assumiu o CRB, colocou o CRB num patamar diferente nesse Campeonato Brasileiro da Série B e o Guarani continua na draga lá na zona de rebaixamento. Amanhã tem um confronto entre ambos. Na Ponte Preta, para domingo de manhã enfrentar o Tombense. Olha que o Tombense perdeu os 4 primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e agora está lá em cima, né? Está beirando o G4, lá é o 6º colocado Tombense e vem enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta precisa de mais de uma vitória. E a gente sempre comentou aqui, né? Tanto Ponte Preta como o Guarani precisava de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Uma vitória. Ainda uma vitória dá essa oportunidade de sair da zona de rebaixamento, mas já está dependendo de resultados dos demais concorrentes que percam seus jogos para que a Ponte e o Guarani possam deixar essa zona incômoda do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Paradela. Os dois times decepcionam, né? Decepcionam e muito. Não era uma coisa esperada para esse ano das duas equipes. Ponte Preta que passa por uma reformulação na direção, Guarani que vinha, né, de um bom ano, esperava-se uma sequência e tudo deu errado, impressionante. O presidente da Ponte Preta ontem, batemos um papo com ele dentro do programa do CBN Esporte segunda edição, e ele deixou uma esperança para o torcedor ponte-pretano de que os jogadores vão chegar nessa janela de transferência, que se abre no próximo dia 18 para a contratação de jogadores. Um já foi apresentado, que é o Bárcia, o uruguaio, atacante. Um meia já está, segundo o presidente, apalavrado com a equipe ponte-pretana, um meia de ligação. Aí mais um atacante deverá ser contratado, além do Richelli, que já está treinando junto com os jogadores da Ponte Preta. Não foi inscrito ainda porque ele vem de uma parada muito grande, um ano entre contusão e sem clube, então continua fazendo esse trabalho para ver se será inscrito na janela de transferência o Richelli para fortalecer a Ponte Preta na sequência da Série B. Ok, muito obrigado pela participação, Carlos Cabela. Logo mais o CBN Esportes Campinas, 11h30. E aí às 4 da tarde você vai estar aqui, né? Exatamente, estarei aí no News Truck para apresentar a segunda edição do CBN Esportes. Então tá bom, valeu, Cabela. Um abraço. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022.
O dólar opera em alta de 1,68%, vendido a R$ 5,32. Na máxima até agora, o dólar americano chegou a ser comercializado a R$ 5,325. A última vez que o dólar superou o patamar de R$ 5,30 foi no dia 4 de fevereiro, quando fechou o dia a R$ 5,320. O euro opera em alta de 0,97%, vendido a R$ 5,53. A partir de hoje, todos os refrigeradores que chegarem ao comércio brasileiro devem exibir a nova etiqueta de conservação de energia elétrica do Inmetro. O uso do selo que indica a diferença de consumo entre produtos vale para refrigeradores produzidos dentro e fora do país. O comércio varejista tem até 30 de junho do ano que vem para continuar vendendo os produtos com a etiqueta antiga. A Procuradoria-Geral da República considerou que houve omissão dos estados na regulamentação do ICMS dos combustíveis. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral Augusto Aras afirmou que as medidas regulamentadas pelo Congresso ainda não foram aplicadas. Ele recomendou que seja fixado um prazo de 30 dias para que os estados regulamentem a alíquota. A Confederação Brasileira de Futebol deixou de exigir a partir de hoje testes de Covid-19 para partidas de campeonatos realizados no país. Agora, a realização de testes passa a ser obrigação dos clubes para autocontrole. Em caso de diagnóstico positivo, o clube é obrigado a comunicar o caso à entidade máxima do futebol. Até o fim do mês, a CBF vai lançar a 4ª versão do Guia Médico de Sugestões Protetivas contra a Covid-19. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estradas. Thaís Azevedo, a sua informação? Paradela, quem segue pela rodovia Anhanguera encontra congestionamento do quilômetro 12 ao 11 na chegada à capital paulista. No sentido interior, trânsito fluindo bem. Quem segue pela rodovia dos Bandeirantes também encontra dificuldades ali na chegada a São Paulo, do quilômetro 16 ao 13, reflexo de congestionamento nas marginais. No sentido interior, são boas as condições, o motorista segue sem problemas. O anel viário Magalhães Teixeira também tem trânsito fluindo tranquilo, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. Chegou a hora de você ter um carro novo na garagem. Quer saber como conquistar o seu sem juros e sem entrada? Faça um consórcio em Bracon. Sempre o melhor lance. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Painel do Emprego. E vamos então com a participação do Marco Guarizo, trazendo essas dicas aqui pra gente já neste começo de julho. Guarizo, Júlio chegou. Muito bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Julho chegou e com oportunidades de emprego, né? Hoje é sexta-feira, mas dá para procurar ainda. Por exemplo, nas lojas aí perto de você, com certeza tem alguma contratando, mas não é na porta da loja o local mais fácil para que as pessoas vão procurar o emprego. E sim o CEPAT aqui de Campinas. Hoje tem 140 vagas de emprego disponíveis na região. Chega até a R$ 4.700, aí uma vaga específica, né, para quem tem um curso técnico, mas tem outras vagas que não dependem disso. Por exemplo, você tem que ter uma carteira de habilitação para motorista de caminhão. São 20 vagas aqui em Campinas. Ajudante de cozinha, 8 vagas aqui em Campinas, aí para qualquer nível de escolaridade, com um pouquinho de experiência, 6 meses. 8 vagas para jardineiro também, R$ 1.400 é o salário. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. E hoje é o último dia de fazer a inscrição lá em Paulínia, em 719 vagas que estão disponíveis para 2 empresas que atuam em obras de manutenção na Replan. São 13 cargos diferentes. Dá para ir até às 5 da tarde lá na Prefeitura de Paulínia, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e deixar o currículo. A partir da semana que vem começa o processo de seleção para essas vagas, mais de 700 de uma vez só. Hortolândia também tem vagas disponíveis, 80 hoje, Flávio. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí o Marco Guarizo trazendo essas dicas. E daqui a pouco, logo mais às 2 da tarde, né, Marco Guarizo? Você vai estar aqui no News Truck da CBN Campinas, trazendo o estúdio CBN direto da 13 de maio, Guarizo. Até lá! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Campinas. 11h10, vamos acionando novamente o repórter Guilherme Pierangeli, direto de Viracopos. Guilherme, a sua informação. Tem início nesse momento, para a cerimônia de abertura total do... A gente está com dificuldade aí para ter essa comunicação direto com o Guilherme Pierangeli, ele que está falando lá de Viracopos, nessa abertura desses portões, essa ampliação, a expansão que voltou a acontecer, né, no terminal aéreo aqui de Campinas, desde que ele foi
leiloado lá em 2012 para a Copa do Mundo. As obras seguem lá no aeroporto e deram uma parada por muito tempo, por problemas financeiros da própria, né, concessionária. Aí veio a crise econômica no país e, na sequência, vem uma pandemia, tirando praticamente aí, quase que zerando, né, passageiros nos aeroportos. Agora, essa retomada com esses portões sendo abertos, como ele já trouxe aqui no comecinho do programa, essa expansão, né, por causa da movimentação que está mês a mês sendo recorde no terminal aqui de Campinas. Bom, são 11 horas 12 minutos. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. 11h13, trazendo uma informação muito importante. A gente fala aí do primeiro semestre e dos casos de Covid-19 na cidade de Campinas. As vacinas, olha só que importante que é. As vacinas contra a Covid-19 ajudaram a região de Campinas a reduzir em 75% o número de mortes pelo coronavírus e o de casos em 35%. Esse levantamento foi feito com base nos dados da Fundação SEAD, analisando as informações disponibilizadas no Departamento Regional de Saúde 7, que atende 42 municípios no entorno de Campinas, incluindo também as regiões de Bragança Paulista, Jundiaí e Atibaia. Em janeiro e junho do ano passado, entre janeiro e junho do ano passado, felizmente 7.337 pessoas morreram por causa da Covid-19 em todos esses municípios. Já no primeiro semestre de 2022, o número foi bem menor, infelizmente, ainda registrando morte. Foram 1.798 óbitos aqui em toda a DRS-7. Os casos também caíram no mesmo período, enquanto que nos 6 primeiros meses de 2021 foram um pouco mais de 243 mil pessoas contaminadas. Este ano, a quantidade não chegou a 159 mil. Vale ressaltar que em março de 2021 o número de mortes teve um salto durante a segunda onda. E em março passado, a chegada da variante Ômicron também provocou o aumento de contaminações e mortes em comparação a outros meses. 11h14. Conexão Regional. Vamos trazer então informações agora direto de Piracicaba, a participação do Rafael Fioravante, trazendo detalhes, né, Rafael, sobre essa mulher que morreu atropelada numa rodovia. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos conectados aqui na CBN. É isso aí. Uma mulher de 48 anos morreu após ser atropelada no KM 167 da rodovia Geraldo de Barros, no começo da noite de ontem, aqui em Piracicaba. A vítima fatal foi identificada como sendo Adriana Ferraz de Arruda. Assim que a PM chegou ao local para atender a ocorrência, constatou a vítima caída na via, já sem vida. Posteriormente, o SAMU foi até o local e constatou o óbito. A PM informou que não foi possível localizar nenhum veículo que pudesse ter envolvimento com o acidente. Além disso, a Polícia Civil informou que o local onde ocorreu o acidente não possui câmeras de vigilância. O trecho onde o acidente ocorreu possui um ponto de ônibus de cada lado da rodovia, além de uma faixa de pedestres interligando ambos os pontos. Contudo, Paradela, não há passarela no trecho. Agora, uma investigação deverá ser feita a fim de se descobrir o que realmente aconteceu.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, não foram localizadas testemunhas do acidente. Adriana Ferraz de Arruda foi identificada por meio de documentos que carregava consigo. Seu endereço foi fornecido por seu sobrinho, que foi até o plantão policial mais tarde para buscar os pertences da tia. Adriana residia no bairro Monte Rei, na zona norte daqui da cidade. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Rafael Fioravante, direto de Piracicaba. Te agradeço essa conexão. Tenha um ótimo final de semana, Rafael. Agora a gente segue para Limeira. Carlos Gomide, operação empreendendo 6. Suspeito daquela quadrilha especializada em roubos de caminhonetes, né, Gomide? Muito bom dia. Oi, Paradela. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a CBN. Pois é. Aliás, a polícia acredita que são quadrilhas, né? São várias quadrilhas e uma dessas foi desarticulada ontem à tarde pela Delegacia de Investigações Gerais de Limeira e também da Delegacia de Cordeirópolis. As duas unidades são comandadas pelo Dr. Leonardo Birger, que é delegado titular das duas delegacias. Eles monitoravam uma quadrilha que agiam aqui na região e conseguiram chegar até um imóvel no Jardim Munique, em São Carlos, e foram até esse local e conseguiram, então, estourar um desmanche. 5 pessoas estavam nesse local e a polícia, durante a investigação, descobriu também um imóvel, uma chácara em Tirapina, que era usada mais ou menos como uma base, como um ponto de apoio dessas quadrilhas. Uma 6ª pessoa foi presa também nessa propriedade rural em Tirapina. Dentro do barracão de São Carlos, onde a polícia chegou primeiro, foi encontrada uma caminhonete Hilux que tinha sido furtada ontem mesmo. Ontem de manhã ela foi furtada por volta das 4h30 da tarde e não tinha mais caminhonete, era só a carcaça e as peças. Eles são muito ágeis em furtar, mas a polícia acredita certamente que há outras quadrilhas e mais membros dessa quadrilha. Foi presa ontem em São Carlos. O caso foi registrado aqui na DIG de Limeira e as pessoas ficaram detidas lá na cidade de São Carlos. As investigações com relação a esse caso continuam pela DIG e pela Delegacia de Cordeirópolis. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Um ótimo final de semana para você, Carlos Gomide. Agora a gente segue para Americana, Vladimir Catarino, que tem detalhes, né, Vladimir? Um vereador de Americana, a família dele, né? Todo mundo feito refém durante um assalto. O que aconteceu? Muito bom dia, Vladimir. Bom dia, Paradela. Bom dia a quem está ligado conosco em mais um CBN Campinas. Pois é, a ação criminosa ocorreu na noite de ontem. Iniciou por volta das 10h30 da noite desta quinta-feira, segundo as informações prestadas pelo Clemente Alves dos Santos Neto, mais conhecido politicamente como Léo da Padaria, que é vereador aqui na cidade de Americana. Ele informou à polícia que por volta de 10h30 da noite de ontem, bandidos armados, 4 homens, invadiram a casa dele, que está localizada no bairro Praia Azul, um dos bairros periféricos aqui da cidade, mais longe do centro da cidade. E a informação que ele passou, que ele não estava na casa neste momento, e os homens renderam a sua mulher e suas 2 filhas. A partir daí, começaram já a fazer transferências via Pix, né, utilizando os celulares das vítimas com os aplicativos de banco. Fizeram várias transferências via Pix. E por volta das 11h10 da noite, o Léo da Padaria também chegou à casa. Não estava sabendo de nada, entrou na casa e também foi rendido pelos bandidos. A partir daí, com o seu celular, outras transferências bancárias foram feitas. Os homens ficaram aproximadamente 2 horas dentro da casa. Já passando de meia-noite, é que eles foram embora levando os 2 carros da vítima, levaram diversos aparelhos eletrônicos, televisão, notebook, diversos aparelhos e prenderam, amarraram as vítimas, o Léo da Padaria e também a sua esposa e as suas filhas foram amarradas em um dos cômodos da casa. Somente depois de algum tempo eles conseguiram se soltar e chamaram a polícia. O vereador afirmou que não deve ter nenhuma ligação, nenhuma relação política. Ele afirmou que provavelmente os bandidos não sabiam ou não sabem que ele era vereador e escolheram de forma aleatória a sua casa. E também não soube informar exatamente o valor que foi transferido das contas bancárias sua e também da esposa e das filhas, e também não soube informar exatamente quantos objetos eletrônicos embora. Os 2 carros foram encontrados por volta das 3 horas da manhã em um bairro chamado Santa Rosa, que fica na vizinha Santa Bárbara do Oeste, na divisa entre Americana e Santa Bárbara. Os carros foram encontrados, mas ainda não há nenhum sinal, nenhuma pista dos bandidos que cometeram esse crime e aterrorizaram essa família por mais de 2 horas ontem na região da Praia Azul, independente de ser vereador ou não, que o que importa é que é um ser humano, né? E realmente mais uma vítima dessa onda de violência que cobre a Americana e toda a região. Felizmente ninguém ficou ferido, mas fica o trauma psicológico sem dúvida nenhuma. Paradela.
Fica muito. Muito obrigado, viu, Vladimir, trazendo essa informação aqui pra gente. Vladimir Catarino falando direto de Americana. Um ótimo final de semana para você, Vladimir. Para todos, até segunda-feira. Até segunda, este foi o Conexão Regional aqui no CBN Campinas. Conexão Regional. CBN Saúde. A bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, e os avanços no tratamento com marca-passos são temas do CBN Saúde desta semana, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Há algum canal de informação para os ouvintes obterem mais informações sobre a doença? A principal fonte de informação para os nossos ouvintes, como eu digo, sempre é o seu médico cardiologista. No entanto, se ele quer ler algo a respeito, eu sugiro leituras das sociedades médicas brasileiras, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, SBCCV, no qual está muito bem representada pela SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e pela ABEC-DECA, que é o Departamento de Estimulação Cardíaca. Tá, esses são as principais fontes de informação, público leigo, mas insisto, nada mais importante do que a informação direta do seu cardiologista. O tema desta semana é a bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca. Valéria Rain para o CBN Saúde. News Truck CBN Campinas. 11h23. Eu estou devendo aqui as N mensagens que chegaram pelo WhatsApp da CBN Campinas, o 19-9186-9070. Tem as mensagens também via YouTube bombando hoje aqui também, Facebook. Eu agradeço aqui o Biratã, ele fala direto de Campinas e cita, o aeroporto de Viracopos, retomando, essas expansões. O Biratã fala assim, tá parecendo aquela música, fingimos que fomos e abordemos. Olha nós aqui outra vez, exatamente, tá aqui o Biratã mandando seu recado pelo WhatsApp. Também quem está acompanhando aqui o CBN Campinas, como sempre faz, é o Derivaldo Souza, e fala realmente está mesmo sem graça, está faltando isso, essa requalificação, como disse o vereador, Paulo Gaspar, não é nem uma revitalização, como gosta, uma requalificação. Bom, revitalização, requalificação, o que importa é a gente retomar essa região central e ser pujante, tendo aí a geração de empregos, geração de renda e uma vida e segurança, porque falta muita segurança, essa sensação no centro, infelizmente, de segurança, e ele que é. A gente tem muita coisa no centro, são prédios históricos, tem muita história aqui no próprio comércio da região central de Campinas. Cada ponto dele tem alguma coisa específica que conta um pedacinho da cidade de Campinas. Tem museu no centro. A gente praticamente passa por ele e nem vê. E nem sabe que ele está ali. Então, a gente precisa ter, sim, essa requalificação, revitalização, essa retomada aqui da região central. E saber o que tem nesse centro, para saber como contar essa história para os nossos filhos. Meus dois estiveram aqui, para a gente saber contar como o centro tem história e mais histórias a partir daqui para frente, para que gere renda, gere felicidade, gere sim empregos e gere mais comida na boca do trabalhador, na mesa, Mas vamos lá, a Rosa Marcondes também manda seu recado pelo WhatsApp. Obrigado, viu, Rosa, que sempre participa aqui do CBN Campinas. Já
pelo YouTube da CBN Campinas, N participações. A Juliana Alves manda o seu sextou. O Luiz Nascimento entrou em contato com a gente, mandando seu bom dia. Obrigado também ao Luiz Fernando dos Santos com um bom dia. O Cristiano de Sumaré, o Cristiano Salviani, que também deixa o seu like. A Selma, falando sobre o Centro de Convivência. Nós estávamos semana passada lá. Fizemos, como estamos fazendo toda sexta-feira, né? Um CBN Campinas, um estúdio CBN, um CBN Esportes, de algum local aqui da cidade. E na semana passada, dos cartões postais, passando por essa reforma, finalmente ela pergunta, né? O Centro de Convivência tá passando por reforma mesmo? Tem alguém trabalhando no teatro? Na semana passada tinha sim. O trabalho estava acontecendo. Porque ela falou, no sábado não tinha ninguém. Eles deram uma paradinha. Mas ao longo da semana, e assim, é visível, viu? É visível, não só pela parte de fora, mas como o repórter Guilherme Perangeli fez pra gente na semana passada, como mudou já. Mudou bastante a edificação lá no Teatro Interno e também no próprio Teatro de Arena do Centro de Convivência. A reforma está acontecendo sim, tanto é que ela parte agora para uma segunda fase, que é aí transformar realmente a edificação que passou pelas obras, agora transformar ela realmente num teatro. Obrigado, viu, Selma? Obrigado também a Cris Oliveira de Campinas. Daniela Pedroso, participando aqui no chat da CBN Campinas. E já tá querendo o currículo dos dois? Rapaz, sensacional. Marcelo Carrembu também mandando seu recado pelo YouTube da CBN Campinas. Essa participação nesta manhã aqui no CBN Campinas, direto do News Truck, na 13 de maio, na Praça Rui Barbosa, para te situar, a referência é atrás da Catedral Metropolitana de Campinas. Trânsito. Para finalizar, Thaís Azevedo, essa movimentação no trânsito por Campinas? Olha, Paradela, quem segue ali pela Avenida Norte e Sul encontra excesso de veículos sentido Viaduto Laurão, desde a Rua Gustavo Ambrucci até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras que acontecem ali na altura da Rua José Nutti. No sentido oposto, sentido Taquaral, aí o motorista encontra boas condições, trânsito fluindo bem. Pela Avenida Princesa do Oeste, o motorista também não encontra dificuldades, é boa movimentação sentido Vila Lemos e sentido Viaduto Laurão. Pela Avenida Moraes Salles, motorista reduz a velocidade do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina, sentido centro. No sentido oposto, sentido Nova Campinas, aí trânsito fluindo bem em toda a extensão da via. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís Azevedo, e um ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana para você, Paradela, e até segunda. Até segunda. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 37 56 3000 para exames e consultas. E assim a gente vai finalizando o CBN Campinas desta sexta-feira. Como toda sexta, estamos com o News Truck da CBN e alguma parte aqui de Campinas. Hoje, neste dia 1º de julho, a escolha foi a 13 de maio, começando então essa movimentação do News Truck ao longo desse mês. Como eu disse para vocês ao longo aqui do programa, toda a programação da CBN Campinas aqui do News Truck da CBN. Então, a partir das 2 da tarde, o Marco Guarizo vem para apresentar o estúdio CBN também no News Truck aqui na 3 de maio. E a partir das 4 da tarde, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição, a partir aqui também da Praça Rui Barbosa, atrás da Catedral Metropolitana de Campinas. Eu agradeço a participação de todos aqui no CBN Campinas. Eu vou me despedindo. A todos uma ótima tarde. Lembrando, juízo. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Exposição. Fotografias e poemas de 13 artistas de Campinas estão expostos no MIS, na exposição Linha Coletiva, que é parte do projeto Ponto Ideia, voltado para a formação e difusão artística na cidade, com 10 ações gratuitas que ocorrerão até agosto.
Além de 30 fotografias e 9 poemas expostos no MIS, estão agendadas visitas guiadas e sessões de curtas-metragens para crianças. A exposição gratuita segue aberta ao público até 25 de agosto, a partir das 14h. O MIS fica na rua Regente Feijó, 859, no centro. A informação é de Valéria Rain. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de julho de 2022. Uma pessoa morreu e 3 foram presas em uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o morto é um suspeito que entrou em confronto com os agentes. A justiça expediu 6 mandados de prisão, 25 de busca e apreensão e determinou o sequestro de imóveis no valor de 3 milhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral deve publicar até 20 de julho a tabela final com o teto de gastos dos candidatos nas eleições 2022. O limite será igual ao de 2018, com acréscimo da inflação no período de 26%. O limite para o cargo de presidente vai saltar de 70 milhões de reais para 88 milhões no primeiro turno. A definição caberia ao Congresso Nacional, mas deputados e senadores não estipularam o limite. Com isso, o TSE estabeleceu o teto da campanha feita com o dinheiro público do fundo eleitoral. A Caixa Econômica Federal tem 10 dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público do Trabalho sobre a conduta do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. O prazo também vale para o economista se manifestar acerca das denúncias feitas por funcionárias da empresa. A Caixa ainda terá de explicar sobre a suspeita de assédio do vice-presidente Celso Leonardo Barbosa contra funcionárias. Aeroportos da Europa e dos Estados Unidos podem ter os voos deste fim de semana impactados pela greve de trabalhadores do setor. Na França, os principais jornais destacam que a crise no transporte aéreo europeu pode resultar em caos durante férias de verão que começam neste fim de semana. Só nos aeroportos de Paris, 17% dos voos programados até domingo podem ser cancelados ou registrar atrasos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia, 11h34, estamos chegando com o CBN Esportes na sua primeira edição desta sexta-feira, 1º de julho de 2022. Lá se foi um semestre, hein? Já estamos no segundo semestre de 2022. Uma ótima sexta-feira para todos vocês que estão nos acompanhando através dos 99,1 FM, também através do aplicativo da CBN, através do YouTube, do Facebook, em todas as plataformas de streaming onde tem o sonzão da CBN Campinas. Muito obrigado por estar junto com a gente. Com a gente também tem Júlio Nascimento. Ontem nós tivemos um bate-papo com o presidente Eberlin. Ontem muito proveitoso, né, meu caro Júlio Nascimento? Bom dia para você. Tudo bem, Cabela? Bom dia para você, para quem acompanha aqui o CBN Esportes, primeira edição. Pois é, ontem Marco Antônio Eberlin concedeu uma entrevista exclusiva aqui ao microfone da Rádio CBN, justamente para falar sobre o que deu errado nesse primeiro semestre, né? Até uma coincidência que você e o Carlão citaram ontem, que a entrevista foi justamente no dia que encerrava o semestre. Então, para um balanço destes primeiros 6 meses do Marco Antônio Eberlin como presidente da Ponte Preta. Ele citou novamente aqueles lemas financeiros que
as dificuldades aumentaram, ele esperava um valor bem inferior ao que ele tem lidado para administrar esses problemas financeiros, e isso acabou respingando no planejamento no futebol, mas o Eberlin confia ainda que o campeonato está nivelado e por isso a Ponte Preta tem boas chances de melhorar a sua campanha. Pontos importantes também, né, Cabela? O Eberlin confia muito no trabalho do Hélio dos Anjos, ele não é adepto à troca no comando técnico, e esse final de primeiro turno tem sido importante também para essa avaliação do Hélio dos Anjos, mas a tendência é que ele permaneça como técnico. Inclusive, ele citou o trabalho do Abel Braga em 2003, fez até outras comparações com aquela recuperação da Ponte em 2003, com o Abelão e com o elenco. Citou também que ele vai realizar um esforço financeiro maior para encontrar um camisa 10, essa é a prioridade da Ponte, que vai ao mercado em busca de jogadores, principalmente deste camisa 10. E um outro ponto é que ele enxerga que a Ponte ainda não está politicamente no cenário ideal e que o time pode melhorar ainda também nos bastidores para melhorar o rendimento dentro de campo. Até o Carlão questionou, e aí é um ponto bem discutível, né? Ele acha que não tem uma divisão dentro da Ponte Preta, mas nós sabemos que isso existe, né, Cabelo? E administrar isso internamente será muito importante também, né? Exatamente. Aliás, essa divisão que tem na Ponte Preta tem que ser muito bem administrada para a nossa situação não ficar ainda pior, né? E o Carlão tá com a gente também. Carlão, bom dia para você. E o Carlão foi muito enfático quando disse que não pode ter essa polarização na equipe, na Ponte Preta, porque a Ponte não aguenta uma polarização, né, Carlão? Verdade, Cabela. Bom dia para você, bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. Até pela força da Ponte, né, da entidade da Associação Atlética Ponte Preta. Nós traçamos até um paralelo que grandes equipes, né, equipes da nossa capital, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, incluindo até o Santos, essas equipes, o Santos nem tanto também, mas o trio de ferro ele aguenta até uma polarização. Agora, clubes aqui, né, do nosso quintal, Ponte Preta e Guarani, não tem força para suportar. E no estágio atual, Ponte Preta, que financeiramente está passando o chapéu e, além de tudo, tem que conviver com problemas extra-campo, e esses problemas que eu acho que acabam acarretando dentro de campo, e o reflexo disso são más campanhas, são rebaixamentos, e ontem eu até disse para o presidente, eu acho que se a Ponte não der um jeito de apaziguar, de canalizar as forças, eu acho que dificilmente a Ponte escapa do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo o Marquinhos Eberlin admitindo que vai contratar alguns reforços. Mas, de qualquer maneira, esses obstáculos precisam ser ultrapassados, né? Se o objetivo da Ponte realmente é a permanência, ela vai ter que ultrapassar essa polarização que existe dentro do ambiente pontepretano, ir à caça, ir ao mercado, gastar o que não tem, como o próprio Eberlin disse, para montar um time digno, um time competitivo para a permanência na Série B. Ontem quem falou foi o líder da Ponte Preta na administração, o presidente Eberlin, né? E hoje quem falou foi o líder da Ponte Preta dentro de campo, né, Júlio? E a minha pergunta ao Luca Cabela foi justamente essa, né? Ele como líder da Ponte, como é que ele tem administrado essa questão dentro do vestiário, né? Porque individualmente o Luca está muito bem, vive uma temporada espetacular, provavelmente passe aí os números de 2017, quando ele também foi bem, mas a Ponte coletivamente não. E foi justamente essa a minha pergunta, vamos ouvir o camisa 10 da Ponte respondeu. A partir do momento que uma situação dessa não mexe com qualquer jogador que está aqui dentro, ele não tem que estar aqui, né? Se você não está se sentindo incomodado, eu particularmente estou me sentindo muito incomodado com tudo isso, né? Com momentos que a gente está vivendo, mas estou procurando colocar na cabeça de cada um, né, que a gente tem condições de sair dessa, de colocar a Ponte onde ela merece, que é estar sempre disputando coisas boas. Tá nesse momento aí é difícil demais, e como eu falei, o cara tem que estar incomodado. Quem não tiver incomodado não tem que estar aqui. E a Ponte Preta eu me sinto muito bem aqui, né, cara? É um lugar que é difícil até de explicar, um lugar que eu me sinto bem, onde eu chego para treinar, eu estou feliz. As pessoas que trabalham aqui
Eu gosto, adoro, converso com todo mundo, tenho um bom relacionamento com todo mundo. É difícil explicar, cara. Me sinto totalmente ambientado. Vestir essa camisa pra mim é muito legal, é muito importante. Eu me sinto muito feliz de todo dia estar aqui. Né, Cabelo? No começo da temporada, quando ele chegou, você vai se lembrar que ele escolheu a Ponte porque em Campinas, no Majestoso, ele se sente bem e precisava recuperar também essa vontade, esse gosto de estar em campo, porque no Fluminense, as últimas passagens do Luca pelos clubes no Brasil e no exterior foram passagens de oscilação, né? Oscilou muito dentro de campo. E na Ponte Preta, pelo menos o Luca individualmente tem feito uma grande temporada. Agora é transferir essa boa temporada do Luca para o coletivo, para a Ponte conseguir melhores resultados, né, Cabela? Eu sinto uma sinceridade muito grande do Luca, viu? A gente, na conversa dele, ele é muito sincero. E eu vejo que ele não só veste a camisa para jogar, como ele veste a camisa da Ponte Preta mesmo, porque ele não leva a público o que está realmente acontecendo. Até parece, Carlão, que ele tem vontade de falar, inclusive para Adriano Almeida, na saída nos jogos, eu não lembro se foi contra o Sampaio, eu não lembro que jogo que foi. Se o Júlio pode me ajudar, Júlio, eu não me recordo. Foi o último jogo do Moisés Lucarelli, não é isso? Foi contra o Sampaio, né? Foi contra o Sampaio. Que ele ameaça falar alguma coisa, mas fala, melhor não falar, deixa eu ficar quieto. Ele respira, né? Respira, ele dá aquela respirada, fala, melhor... Então, eu vejo muita sinceridade nele e isso dele não externar o que está acontecendo realmente lá, é um olhar para o grupo da Ponte Preta para ver se realmente... Porque se ele externar o que está acontecendo lá dentro, e a coisa normal e que acontece nos clubes de futebol, mas que está segurando lá dentro justamente para não piorar a situação, né, Carlão? É verdade, né? E o Luca, como um líder, ele tem que ter uma postura diferente. É claro que ele sente vontade de falar, é claro que ele sente vontade de externar. É duro você trabalhar o dia a dia com companhia. A culpa não é do parceiro, a culpa é de quem contrata. Mas dentro do futebol você precisa da qualidade. É duro um cara como o Luca, que está numa prateleira acima no que tange a qualidade técnica, você se deparar com jogadores que não estão à altura. Mais uma vez, a culpa não é deste atleta que não tem a capacidade, que não tem a qualidade. A culpa é de quem contrata, a culpa é do processo que está acontecendo com a Ponte, que tem que conviver com jogadores periféricos, jogadores que não têm a mínima condição, né, de vestir uma camisa tão importante como a da Ponte. Então o Luca tem vontade de tudo isso, mas ele não pode, ele é o capitão da equipe, ele tem que ter uma postura diferente. E aliás, independente do que acontecer na Ponte, né, com o futuro da Ponte dentro da Série B, eu tenho certeza que esse 2022 vai ficar marcado na vida do Luca por tudo que ele está representando para a Ponte. Eu acho até como atleta, até a postura de jogo dele mudou, porque normalmente o jogador técnico, o jogador artilheiro, ele não é muito de dar carrinho, de brigar, de lutar, porque ele consegue vencer essas situações através da qualidade técnica. E o Luca, além de estar numa boa fase técnica, ele está transpirando uma barbaridade. O gol contra o Vila Nova mostra que ele fez um gol meio que diferente da sua característica, dando carrinho, marcando a saída de bola, né? Então todas essas situações estão contribuindo não só para o Luca dentro da Ponte Preta, mas para o atleta Luca. Eu acho que é um 2022, independente do que acontecer, se a Ponte permanecer, se a Ponte não permanecer, mas que fortalece muito o Luca para a sequência da carreira dele. Em relação ao áudio que nós falamos da saída de campo contra o Sampaio Corrêa, nós já recuperamos aqui, Valmir, rápido no gatilho, já recuperou, só para a gente ouvir como é que foi. Luca, terceiro jogo sem vitória, tá muito difícil. Falta gente para te ajudar nesse ataque? Não posso dizer isso, até porque em vários momentos todo mundo tentou ajudar, mas óbvio que o fator casa a gente está deixando um pouco a desejar. A gente tem que procurar melhorar, tá difícil, mas continuar mantendo o foco, continuar acreditando no trabalho, porque só assim que a gente vai conseguir as vitórias. Tá aí, portanto, o Luca na saída do jogo contra o Sampaio Corrêa, que a Adriana foi muito feliz em pegar o Luca ali com exclusividade do microfone da CBN, e ele deixou muito claro ali. Agora, o Eberlin disse ontem também, né, Júlio, que tem atacante já está apalavrado, né? O meia tá difícil, mas tem atacante já está apalavrado. Pois é, lembrando que, né, Cabela, a ideia era ter 5 reforços.
o Richelli, o volante, que inclusive a Berlim Dias que passou por um período de avaliação física e tá tudo certo, o Richelli será integrado ao elenco. O Arce que foi apresentado. Agora a ideia é ter mais um zagueiro, porque ele perdeu o Fabrício, mais um meia, e aí ele até cita, talvez eu faça um esforço financeiro que não estava planejado para ter esse meia. E não tem nada a ver com o Renato Cajá, viu, gente? Circula aí, viu, Cabelo? Mas ele deixou claro, né? Ele deixou claro que tem o meio aí como que é que ele falou? Da velha guarda, da velha. Dos meias antigos e tal, mas com 39, 40 anos não dá mais, né? Ele deixou bem claro isso. Deixou claro, porque tem um print aí circulando de um diálogo do Renato Cajá no ano passado com o torcedor, não é desse ano. Essa conversa, o Renato Cajá há 3 meses está sem clube desde que ele deixou a Inter de Limeira. E um atacante, que é justamente esse jogador que está apalavrado. A gente está tentando descobrir quem é esse jogador, mas a Ponte tem aí o otimismo que, com esses 5 nomes, 2 que nós conhecemos, a Ponte vai melhorar o nível dentro de campo nos próximos jogos. Viu, Cabelo? Bom, atacante liberado não pode ser o Gabriel Jesus, porque já acertou lá com o Arsenal, né? Nem o Richarlison, nem o Rafinha, né? Exatamente, já estão todos certos, já. Então não tem como sonhar com esses aí. 11h47, vamos pro intervalo, a gente volta já. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta, 11h49, vamos falar do Guarani que já está lá em Maceió, meu caro Júlio Nascimento. Exatamente, Cabelo, o Guarani está em Maceió, onde enfrenta amanhã à noite a equipe do CRB, que é o time do técnico Daniel Paulista, e esse reencontro com o Paulista que será agora também a estreia de Moser no comando técnico da equipe do Guarani. Muitos problemas para o Moser montar o time, viu, Cabelo, que estreia amanhã, que joga amanhã na estreia dele contra o CRB, e vamos até por posição. Em relação ao gol, o Guarani deve contar com Arthur Gazzi, jogador de 22 anos, que é o terceiro goleiro do elenco. O Arthur Gazzi foi contratado no ano passado, justamente para essa função de terceiro goleiro. Chegou a ser sondado por outras equipes, como Fortaleza, para deixar o Guarani para jogar o campeonato de aspirantes. Preferiu continuar no Guarani, esperando a sua primeira oportunidade. Pode chegar amanhã, porque o Maurício Kozlinski está suspenso pelo terceiro amarelo e também tem um problema com o Rafael Martins nos ombros. Então a tendência é que o Arthur Gazzi seja o goleiro e o Lucas Cardoso seja o suplente no banco de reservas. Na lateral direita, lembrando que o Moser já adiantou que vai jogar no 4-3-3, na lateral o Lucas Ramon deve ser o escolhido, porque o Diogo Matheus está também entregue ao departamento médico. No sistema defensivo, apesar de algumas possibilidades, João Vitor e Ronaldo Alves são os favoritos, com ainda a possibilidade do Hernando ou Derlan aparecerem, mas o Leandro Castan sai do time porque ele não viajou. Leandro Castan, lembrando, pediu para deixar o Guarani depois do jogo contra o Ituano. É uma definição
que será tomada nos próximos dias. O técnico Moser tentou convencer o Leandro Castan a continuar no clube, mas a tendência é que ele deixe de fato o brinco de ouro nos próximos dias. Então o Leandro Castan, por um pedido dele, não viajou. Carlos Pereira na lateral esquerda. Meio campo com o Leandro Vilela e o Silas, porque o Rodrigo Andrade segue fora. Tem ainda a possibilidade do Persson entrar nesse meio campo na vaga do Silas. E a volta do Giovanni Augusto, mais uma mudança. Giovanni Augusto será o camisa 10 do Guarani contra o CRB. Na frente, Moser não conta com Júlio César, também vetado pelo departamento médico. Então a tendência é Diago, Bruno José e Lucão do Break. Resumindo, Maurício Kozlinski, Rafael Martins, Diogo Matheus, Leandro Castan, Rodrigo Andrade e Júlio César são 6 desfalques para administrar o técnico Moser para essa estreia de amanhã, viu, Cabela? A gente falou muito em pepino ontem para descascar o presidente da Ponte. O Moser não está muito diferente, não. Tem pepino para descascar também, é pepino perigoso, porque vai jogar lá contra o CRB lá no Rei Pelé é complicado jogar. Vai com todos esses problemas e um detalhe, na cabeça do Moser, na coletiva ele disse de um 4-3-3, que ele gosta muito de jogar nesse 4-3-3, né, Júlio? Ele falou na entrevista coletiva. E se realmente for assim, tem mudança pela frente de novo no esquema tático para os jogadores do Guarani, né, Carlão? É verdade, e ele vai precisar mudar, né, e aliás são ausências consideráveis, né, sem o Kozlinski, o próprio Rafael, né, que são jogadores experientes, o Diogo Matheus que entrou bem, gostei da postura do Diogo contra o Ituano, e não vai poder contar com o rapaz, o Júlio César também, então são ausências sentidas, né, mais problemas, né, o time quando vai mal, o departamento médico fica cheio, que é uma barbaridade, mas é o que o Mozart tem para o momento, tem que trabalhar, é um jogo que envolve muita coisa, o reencontro com o Daniel Paulista, o Mozart que tem identificação com o CSA, que é rival do CRB, o CRB que vem de tropeço em casa diante do Tombense, o Guarani que vem de tropeço em casa contra o Ituano, então um jogo cheio de ingredientes, e o Guarani precisa aí de um recomeço, né, igual aquela Você que é Sertanejo, Cabela, aquela música do Zezé de Camargo e Luciano, cada volta é um recomeço, então um recomeço para o Guarani amanhã, com uma nova formação, com um esquema tático diferente, né, fala muito em 4-3-3, essa coisa numérica, mas durante o jogo pode se tornar um 4-5-1, um 4-3-3 com a posse de bola, ou de repente com 3 zagueiros, o Leandro Vilela em algum momento da partida, não que deve entrar com 3 zagueiros. Então são nomenclaturas, né, numerações aí que com o decorrer da partida elas vão se definindo. Mas um jogo difícil, um jogo complicado, mas o Guarani precisa somar pontos. Aquela coisa que a gente fala, ainda dá para buscar. Uma vitória ainda tira a equipe da zona de rebaixamento, mas se não voltar com os 3 pontos, realmente nas próximas rodadas a situação do Guarani poderá se complicar, até porque são adversários fortíssimos, né? Os famosos ponteiros aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, você falou da música do Zezé de Camargo e Luciano, e mexe muito com paixão essa música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Mas é paixão, pois é. Essas coisas de paixão não tem explicação. Então, vai derrubar a transmissão nossa, que não pode cantar. Aliás, ficou muito parecido com o Zezé de Camargo, viu, o Carlão? Parabéns, vou chamar o Pio aqui para vir com a viola aqui, e aí a gente vai fazer uma nova dupla, Pio e Carlão, Temos que armar um churrasco aí de fim de semestre, aí a gente pode armar essa dupla aí. Você foi bem agora, Carlão. Gostei dessa colocação sua. Tem que armar um churrasco para poder a dupla cantar. Aí o Pio já tá mandando mensagem aqui para mim, ó. Opa, ele já mandou aqui, ó. Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Vamos voltar para o que interessa, que é a paixão do torcedor do Guarani. Vai passar apertado nesse jogo contra o CRB amanhã à noite com transmissão aqui da CBN Campinas, né? Tem um minutinho para pagar aí, não tem? Tem, né? Vamos pagar esse minutinho enquanto o Carlão molha o gogó para ele cantar a segunda parte da música. Vamos lá, a gente já volta já. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aqui no YouTube, o Emerson Santana está acompanhando, mandando bom dia. O Oswaldo Dalmédico, ele está mandando aqui, agora o Bugre volta a jogar com 11. Vai tarde, Castan. Ô, louco, tá bravo aqui, Oswaldo. Obrigado pela mensagem, Oswaldo. No WhatsApp, tá o Fábio Veloso, tá dizendo aqui, infelizmente, Ponte e Guarani vão ter o mesmo fim dos grandes times do interior, que davam muito trabalho para os grandes na década de 90. Tem vários aí, né? Tem vários aí. Mas vamos torcer para que isso não aconteça, viu, Fábio? Vamos torcer. Agora, quem tá torcendo muito é o torcedor São Paulino, que ontem, que guerra foi o segundo tempo lá no Chile contra a Universidade Católica. São Paulo teve 3 expulsos e venceu por 4-2. E que jogo dramático ficou no final, né, Carlão? Com certeza, uma jornada histórica, viu? Eu conversando com alguns São Paulinos, São Paulina, né, minha amiga Sandra, São Paulina de Quatro Costados, ela disse que mesmo se não conquistar o título, está muito orgulhosa do que foi o São Paulo ontem. Aliás, a arbitragem de Comebol é complicado, né, Cabelo? Aliás, a Comebol é complicada, né? Muito complicada, por sinal, com tudo que está acontecendo aí na Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, com relação a racismo, né, o comportamento dos torcedores adversários aqui em jogo do Brasil, em jogos contra equipes brasileiras, e as arbitragens também são complicadas. Mesmo assim, o São Paulo venceu bem, Caleri, Guerreiro, Reinaldo muito bem, e foi uma jornada épica, com certeza, e o Tricolor encaminha a sua classificação diante do Universidade Católica. Muito bem, você volta às 4h comigo, tá combinado, Carlão? Com certeza, Cabelinha. Valeu, abraço, até já. Abraço. Júlio, meu caro Júlio Nascimento, a Ponte Preta já treina agora à tarde novamente, fecha treinamento hoje ou fecha amanhã cedo? A Ponte tem hoje e amanhã ainda, viu, Cabela? Para fechar a preparação, né? Para enfrentar o Tombense jogo domingo. O Guarani já em solo alagoano também encerrando hoje a preparação, porque amanhã tem jogo. Final de semana importante para os times de Campinas, Cabela? Pois é, você também volta às 4h, estaremos juntos também amanhã à noite no jogo do Guarani, certo? É isso aí, até na amanhã, casinha. Então, viu? Até hoje e depois amanhã. Na casinha, né? Na casinha. Se Deus quiser, teremos na casinha dos dois times aí no final de semana. Tá certo, Júlio, até às 4h. Um abraço, Cabela. Um abraço a todos, eu volto na segunda edição do CBN Esportes, direto lá do News Truck, lá na 13 de maio. Um abraço, até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança.